Olá, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um programa. Hoje vamos conversar com Fernando Weissmann e vamos falar de muitas coisas interessantes. Justiça, ele é advogado, né? Então vamos falar de justiça, vamos falar de Brasil, vamos falar de muitas coisas. Muito bem-vindo ao programa. Antes de começar, peraí, que eu sempre esqueço, não esqueçam de dar joinha, de assinar o canal, Estúdio 5 Elemento. E temos também o canal de cortes. Não esqueçam de acessar o canal de cortes, que é novidade. Não estava por dentro. Agora sim, muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Vamos falar aí de algumas coisas interessantes, né, pessoal? Todo mundo fica aflito aí, falando de justiça. Esse momento no Brasil é maravilhoso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso aqui está crescendo, hein? Estúdio Quinto Elemento, Estúdio canal Quinto de Elemento. cortes. Onde é que Aliás, nós vamos parar, deixa eu apresentar aqui. Hoje também temos os apresentadores, né? Temos Carlos de Freitas. Os 4 elementos para o quinto, né? Carlos de Freitas, Luigi Marnoto. Qual é o seu nome mesmo? Arthur Machado. Arthur Machado. E eu sou o Felipe Trielli. E vamos lá, Fernando. Então, Fernando, se apresente. Vamos lá, começa aí, por aí. entrevista de emprego? Qual é Faz uma pergunta aí, pô. Não, deixa eu ele quero falar. que ele fale do que ele... Não, eu sou advogado, né? Obrigado, Tive toda a minha carreira aí acadêmica, baseada em direito tributário. Aí tem muita relação com direito constitucional. Dei aula há bastante tempo. Sou uma pessoa que gosta pra caramba de política. Me considero um cara de direita, né? E como todo mundo tá aflito aí com esse momento que a gente está vivendo. Para quem não sabe, nós estamos há 2 semanas da eleição, né? Do segundo turno da eleição para presidente no Brasil, 2022. E eu já vou começar com uma pergunta. Por enquanto, a gente ainda pode falar de justiça. Não sei Não se daqui a sabemos 2 o que vai semanas a gente vai poder, mas enfim. Ainda temos alguma liberdade. Alguma liberdade. Vamos começar por esse assunto, assim, que eu sempre falo aqui, várias vezes repeti, nós falamos, que hoje em dia a gente não sabe qual é a regra, né? Tá uma bagunça. Então, a questão já não é mais qual é a filosofia que o direito brasileiro tem, como é... A questão, independente da filosofia, a gente tá... Se é positivista, se é... Enfim, a gente não tem uma regra. Uma das coisas que a gente sempre fala também aqui, quando tem algum processo, alguma coisa, fala, tudo pode acontecer, depende do juiz, depende de... Tá assim mesmo? É uma impressão externa nossa? Como é que você tem a dizer sobre isso? Com certeza tá assim, né? E a gente acha muito que a questão da militância, esse ativismo judicial, ele se restringe ao Supremo, por exemplo, aos tribunais superiores, muito pelo contrário. Em primeira instância, por exemplo, às vezes é muito pior, né? Isso tem várias causas, né? Tem a questão até educacional mesmo, que o próprio sistema educacional acabou influenciando muito nisso, porque a esquerda tomou, né, as universidades e isso gerou, né, vem gerando os profissionais. Esses profissionais foram ocupando, né, determinados cargos. Então, Ministério Público, juiz e por aí vai, né? Então, isso com certeza tem muito disso e tem muito também de uma certa inércia aí do legislativo, que é quem poderia resolver o problema e não resolve. Então foi dado aí uma hipertrofia aí aos poderes do judiciário. E quando alguém é militante e tem toda a caneta na mão, a gente sabe o que acontece. Ô, Fernando, pegando um gancho que você falou agora, que me chamou a atenção, você falou a questão do sistema educacional. E aí, de repente, a gente sempre fala muito da questão que na educação houve a doutrinação para fazer pequenos revolucionários, com os professores serem instrumentos revolucionários, a gente de pautas políticas. No judiciário é a mesma coisa, porque você acha que quando você fala 2 profissionais que acabaram indo tanto promotores como juízes, eles viraram ativistas revolucionários de tentar usar o sistema legal para impor uma ideologia e aí fazer uma pequena revolução? Acho que a grande diferença que tem, por exemplo, entre direita e esquerda das pessoas é que o cara da esquerda, ele está atrás de um objetivo, né? Que é o poder, né? É um projeto, né? Muitas vezes revolucionário. O cara da direita quer tocar só a vida dele, né? Então, inclusive, quando o cara da direita chega no poder, o poder é um meio, né? É um meio para ele conseguir viver a vida dele da forma como ele quer, né? Sem grandes interferências. Já o cara da esquerda, o poder é o fim, né? É o fim em si mesmo, né? E por conta disso, todo um aparato é montado, né? Então não é à toa que você tem a tomada das universidades, né? Eu posso falar na ciência jurídica, né?
dentro do direito, mas a gente sabe que em vários outros setores, principalmente humanos, foi tomado totalmente, né? Às vezes até biológica, você vê, Até né? biológica. Tipo, Não, e tá coisas assim, chegando, já chegou, né? já chegou. A matemática racista. Espera aí, a matemática racista, né? Exatamente. Tá chegando. Daqui a pouco no avião começar a cair, quando o prédio começar a desmoronar, né? O estrago nas humanas ele é mais difícil de mensurar, né? Mas, na verdade, eu acho que é um projeto, sim. Né? E o grande problema é não ter limites, né? Porque você tem, por exemplo, hoje uma sociedade aqui no Brasil, pelo menos em relação à questão dos costumes, é uma sociedade conservadora. Mas ela não se vê representada no estamento burocrático, ela não tem instrumentos para resolver essas questões. Então, quando você pega, por exemplo, um cara do Ministério Público que vai atrás do seu filho porque você não deu uma vacina, peraí, o que eu vou fazer? E aí você tem que criar, né, essas salvaguardas, né? Como, por exemplo, teve aí um tempo atrás e foi rechaçada, porque esse é um outro problema da superficialidade do nosso debate, isso faz com que a gente fique muito refratário a novas ideias, né? Mas discutiu-se aí atrás uma tal de PEC 5, que era a PEC que ia limitar a atuação do Ministério Público. Ninguém quis isso, já levando pro lado de, se vai limitar, então é porque a gente vai correr solta a corrupção. Mas espera aí, então não limita e o cara vai lá e tira teu filho? Exatamente. Você percebe como é mais complicado? Mas eu acho que a questão educacional é um plano bem desenvolvido e que realmente isso gerou essa situação. E obviamente também, quando você entra nessas carreiras, o fato de você fazer parte dessa turma te facilita também muito lá dentro, porque a política corre solta, né? É nomeação para cá, nomeação para lá. Você tá numa galerinha mais progressista, te dá... Impulsiona. Te impulsiona. Talvez até o contrário, né? No sentido de, se você for mais reacionário, você é expulso do sistema. É isso. Né? Então, assim, talvez até o cara que é um pouco... o cara que anda camuflado, ok, mas vai lá, vai lá e te afasta. Ô, Weisman, a gente tem um diagnóstico muito preciso. A gente sabe como é que foi feita a tomada de espaço na cultura, nas universidades, no direito, enfim. Você vê alguma consciência da tua classe? Classe é um termo muito ruim. Eu ia fazer essa ou se pergunta. tem Mas- alguma resistência. De falar assim, os caras tomaram espaço, a gente precisa se organizar e recuperar esse espaço para tentar dar um mínimo de ordem, né, nesse caos que está. Você quer ver uma coisa interessante? OAB, tá? Nunca ninguém quis se meter com a OAB, de participar de eleição, nem votar a pessoa aí. Saco. Né? Tem que votar lá do outro lado da cidade. Não vamos. Essas últimas eleições da OAB começaram a ter chapa de direita. Porque você vê que é uma consciência. Não conseguiu retomar, mas já deu uma melhoradinha. Sim. É um movimento que vai acabar acontecendo. Ao menos surgiu uma chapa de direita que não existia, né? Quer dizer, Não existia. Era relegado a um segundo plano. Ninguém estava nem preocupado com isso, sabe? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu vejo nesse movimento conservador que está se formando um pouco de imaturidade no sentido de querer ir muito afoito às coisas. Concordo. E quando você vai muito afoito, você inclusive acaba afastando outras pessoas que são boas. Sim, a gente fala, não aqui quero me dá. meter com essa gente. Muito caps lock. Muito né? caps lock. Muito. Eu vou te falar, vira e mexe, chega pra mim, tantos advogados sim vão assinar isso aqui. Aí eu leio e falo, não tenho como assinar isso aqui, cara. Pra mim fica um pouco difícil. Ainda que o cerne seja bom, às vezes o jeito, erro de né? português. Eu vou fazer então. isso, desculpa, cara. Entendeu? Então, assim, a vontade é boa. E acho que esse é um ponto interessante até na própria política, né, que a gente vê. A direita hoje, ela é formada por pessoas muito bem intencionadas, mas muito mal preparadas, né? Isso. Muito mal Extremo, preparadas. às vezes. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser trabalhado. É óbvio, é um momento ainda de organização. É uma coisa meio incipiente, né? Começou. Sim, estamos na infância da direita. Mas eu me preocupo um pouco com isso. Quer dizer, na infância, na verdade, Já já teve. tamo- Já teve. O que acontece é o estamos na seguinte, segunda fase eu acho que ainda, são vários pontos. Né? Primeiro é o ponto de que a esquerda ela tomou de uma forma tão radical que esse movimento de... Retomada, né? Eu vou chamar contra-revolucionário, mas só para... Sim, Entendeu? É um movimento meio... Cara, vamos pra cima, vamos lá pro Twitter, xingar todo mundo, não sei o que, tal. Começa com o Olavo fazendo o trabalho intelectual, preparando... Só que o Olavo, ele preparou várias frentes, ele não preparou uma só. Ele preparou o cara da política e preparou o cara da filosofia. Né? Ele foi preparando várias frentes. E aí a gente fica meio perdido nisso. Porque o cara da filosofia, ele tá quieto.
Ele não tá no Twitter xingando. Quem vai pro Twitter é esse cara mal preparado. Sim. E aí a gente olha meio com nojinho, fala, puta, eu não quero estar perto desse cara. Eu vejo assim, Carlão, que a direita talvez tenha tido uma decepção quase que ingênua, porque ela pensou o seguinte, pô, o judiciário é neutro. E tomado por algumas pessoas. Ele pensou assim, cara, são 4 ou 5, não é um sistema, não é uma linha de pensamento. É a mesma coisa a mídia. Não é uma ideologia. Aí ele achou A gente assim, demorou para perceber, né? A eleição do Bolsonaro mostrou isso. E aí de repente eles acordaram e falaram assim, peraí, cara, não é 4 ou 5, não, é todo tudo, um sistema que tudo. vai desde o juiz de primeira instância, a promotora, a Constituição, e agora o cara veio e fala assim, pô, como é que eu pego o livro e boto o livro de regra debaixo do braço? Qual é a regra? Isso é que eu sempre pergunto, qual é a regra? Porque você vê uma OAB com esses inquéritos absurdos, não vou nomear um ou outro, mas a gente já sabe o que tem, e a OAB defendendo o inquérito, não o advogado, que não tem acesso ao... É que o objetivo está lá, né? O objetivo é derrubar esse movimento conservador que está subindo. Para derrubar, pouco importa qual que é a regra, né? Sim. Eu vou passar por cima de tudo. É isso que está acontecendo. Mas... também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque também se cria uma certa ojeriza em relação a certas coisas por desconhecimento. Nem todas as decisões são ruins, como parecem ser ou como são noticiadas. A gente peca também muito com essa mídia nossa, do nosso lado, do bomba, bomba, bomba. Isso também é complicado, porque o certo seria tentar entender as coisas como elas realmente são, até para a gente poder imaginar qual que é a solução. A gente não tem que mentir para o nosso lado, né? Não a gente tem que mentir. buscar a verdade de qualquer jeito. Do lado e aí entra também muita questão do casuísmo, né? Porque, por exemplo, agora está se pensando na tal PEC para aumentar para 15 ministros, né? Isso é legal porque vai jogar... Essa PEC é da Luiz Erundina. Olha só. Mas então, assim, aí se o Lula ganhar, então aí tudo bem. Então vamos deixar ela e anula os dois mais, né? Você percebeu? O casuísmo ele é muito complicado. Vai ter mais 2 ministros do Supremo adicionais do PT. E aí eu tava... justamente, anula tudo. E aí você pega, por exemplo... Não, se for para 15, vai ter 4 a mais. Vai 4 a mais. Aí você pega, por exemplo, nessa... E vários casos você percebe essa questão do casuísmo. Lei de abuso de autoridade, por exemplo. Reclamou. Hoje é o único instrumento que a gente tem. Então a gente tem que pensar as coisas mais no longo prazo. Tem que ver para onde a gente quer ir. Né? Juridicamente, a gente quer ter também uma militância de direita dentro do judiciário? Eu não quero. Eu prefiro que seja neutro. Claro, vamos atrás do neutro. Que a justiça seja então, justa, não de direita nem de esquerda. Eu não posso ficar pedindo que o ministro nomeado pelo Bolsonaro fique fazendo a pauta ativismo. Exatamente. Mas não existe um problema nisso no sentido de que hoje é possível, existe um sistema de leis, vamos tirar toda a ideologia, existe um sistema de leis que a filosofia central, ou que haja uma filosofia no Brasil que você consiga fazer justiça sem ter um lado, porque a impressão que eu tenho é que é tudo tão... Você pode ler de um jeito ou de outro que realmente a decisão vai ficar por conta do juiz. Se o juiz quiser julgar para um lado, ele vai julgar porque está ali. Se ele quiser julgar para o outro, também está ali. É uma impressão minha ou é assim mesmo? Assim, as palavras por si só, elas são vagas. Então, se elas são vagas, elas admitem interpretações distintas. Se eu virar e falar um copo, você vai pensar num copo, eu vou pensar em outro. Não é verdade? Aí, quando você trouxer o copo, é aquele outro copo. Isso acontece no direito também. Por isso, quando as pessoas viram e falam assim, mas a letra fria da lei. Mesmo a letra fria da lei, ela admite, porque o que é a dignidade da pessoa humana? Né? Então, a interpretação, ela sempre vai fazer parte do direito. Claro, senão seriam robôs, né? Senão seriam robôs. Por isso que tem o juiz, né? E por isso, inclusive, que você tem no curso de Direito uma matéria sobre interpretação hermenêutica jurídica. Como interpretar cada ramo do direito tem a sua característica. Né? Mas o grande problema que eu vejo hoje é que a gente, até muito por conta desses conceitos muito abertos e foi se dando muito poder a essas autoridades constituídas, aí você deu um cheque em branco. Porque muitas vezes a gente mesmo, lá atrás, reclamou, mas não pode aplicar essa lei porque essa lei é injusta. Só que o conceito de justiça hoje é né? O conceito de justiça do outro cara que está no governo é outro. Então você começa a dar o cheque em branco, que é isso que está acontecendo hoje. Você está afastando regras específicas em nome da democracia. E aí? Olha a bomba que a gente está criando. Né? Você não acha que também nós temos 2 problemas aí? O país perdeu... Porque todo país
tem essa dificuldade, qual é o sistema ordenamento jurídico que melhor reflita a organização da sociedade e produza, né, uma organização que dê paz ou paz social, enfim, qual é o critério. Mas ele tem uma bússola com o país, né? E a pergunta, eu tenho duas aí nesse caso. Você acha que a gente perdeu essa bússola com um país que ajuda a constituir um ordenamento jurídico que faz sentido? E segundo, o quanto o nosso sistema acabou sendo ainda mais pervertido por causa da adoção das escolas sociológicas que fazem interpretação do direito a partir dos problemas sociológicos ou sociais ou das demandas sociais? Primeiro a gente perdeu essa bússola, com certeza, né? Inclusive, a gente perdeu o nosso DNA, né? Nós éramos um império, né? A própria proclamação da República nada mais foi do que uma importação de algo que não é nosso, né? E foi feito isso para quê? Justamente para você conseguir alocar as oligarquias no estamento burocrático e deixar os caras para sempre com o problema resolvido, né? Então, se você pega, por exemplo, a Constituição de 1824 e a de 1891, é uma diferença brutal, né? Essa nossa evolução constitucional, né, e a Constituição é que inaugura o sistema jurídico, isso trouxe um problema sério pra gente, porque a gente tem várias, a gente tá na 7ª Constituição. Isso é coisa pra caramba, né? 7ª Constituição, né? E a cada revolução uma Constituição nova, isso aqui. E já tem gente querendo mudar essa Constituição de 88, sem menor possibilidade e capacidade de discutir os problemas que precisam ser discutidos. Eu sou contrário totalmente a mudar, né? Você contaram uma nova Constituinte? Nesse momento, completamente. Não, nesse momento Mas morte, quando eu falo nesse não... momento, falando mesmo nos próximos 5, 10 anos. Acho que tem que se inaugurar um debate público requintado, profundo, para questões estruturais para a gente saber. O debate público anda... Muito Não superficial. aqui, né, no mundo, mas aqui especialmente quando você compara com a América, que com todos... Aliás, às vezes eles têm até problemas maiores jurídicos, porque eles são mais profissionais em todos os sentidos, até para ser filhas da mãe. Até o lado ruim lá é mais profissional. Mas você vê que o debate está em outro nível. Tudo bem, sempre foi um pouco assim, né, o Brasil. Mas a gente tem um debate hoje que é isso que você falou, vira o casuísmo, é o que está acontecendo agora, é o cara que está no poder. A gente tem que pensar um país independente de quem esteja, né? Então, o seu ponto é bom, que eu queria fazer uma pergunta para vocês todos. Eu não respondi a sua antes, da escola sociológica. Isso, porque eu vou voltar a ela agora Tá bom. também. Porque é o seguinte, você não acha que a gente trocou? Porque o debate público foi ruim? Porque a gente, talvez pela escola sociológica, perdeu o debate público da vontade geral para a vontade individual. Porque agora tudo é minoria, tudo é individualismo. Não, isso é tudo uma sou parte, né? Isso é E uma aí? parte, mas também tem um outro problema, que assim, eu lembro que, por exemplo, na campanha de 1989, foi a primeira vez que o pessoal viu a figura, né, aquela figura caricata do Enéas, né? E que foi o melhor presidente do Brasil que a gente não teve. E ele falava... Era muito à frente do seu tempo desse caso. Muito. E aí tem aqueles clipezinhos de 15 segundos ali, tem um que ele fala que é muito bom. Ele fala assim, isso em 89, hein? Vivemos na era da opinião. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre aquilo que não sabe nada. Todo mundo acha isso ou acha aquilo. Eu não acho nada, eu sei ou não sei. Esse cara em 89. Imagina se o cara estivesse agora nas redes sociais, né, com os especialistas de Facebook. O cara se enforcava na barba, né? Então, isso é um problema também do debate público. Porque, assim, da mesma forma que as redes sociais, por exemplo, elas popularizaram o debate, elas democratizaram, trouxeram muita gente, superficializou demais. Demais. Você acha? Eu acho que até melhorou, se você quer saber, porque as nossas elites é que estão baixando. Os caras que deveriam ter, porque o debate sempre teve o debate mesmo. Mas é que a gente perdeu as referências, né? Era meio em cima, não é povão. Mas isso foi bom, porque o debate sempre foi raso. Só que ele estava raso na mão de poucas pessoas. E parecia profundo. Não, parecia profundo. Se ligava o Jornal Nacional, parecia ali, olha... O Jô Soares era o cara mais inteligente do Brasil. Então, essas figuras, elas perderam o status mítico que elas tinham. Saíram Hoje o nego olha pro William Bonner e só faz eu concordo, mas, por exemplo, quando você pega... Isso eu concordo, foi legal. Mas você pega, por exemplo, quando você abre uma sala aí qualquer, hoje em dia cada um é um potencial professor, né? E você só passa o conhecimento que você tem, você não passa aquele que você gostaria de ter ou que você, né? Então, assim, não é porque eu gosto de viajar de avião que eu vou explicar como é o funcionamento da turbina de um avião num vídeo. Sim. Então, isso é um problema porque você vai conversar com alguém hoje, você leu o Capital? Não leu, mas o cara viu um vídeo de alguém que... E é isso que está acontecendo. Então o debate público vai ficando também muito raso, né? E aí você entra em muitas platitudes, em coisas muito óbvias.
E isso vai direcionando. E você pega pessoas mal intencionadas que estão na direção ali, você faz o que você quiser. Então, discussões que são importantes, como, por exemplo, essa que eu falei do Ministério Público, essa discussão, ela caiu. Ninguém sentou lá para discutir, precisava discutir isso. Né? Porque o controle político do Ministério Público... Por que o controle político? Porque a política, pelo menos, é quem a gente escolhe. Exato. Então tem uma participação da sociedade. Ninguém que falou seja esse isso. cara O cara que pensou faça assim, o Renan Calheiros vai mandar o promotor ficar quieto. Só que o Renan Calheiros já manda o promotor ficar quieto. E no fim, alguém botou o Renan Renan Calheiros lá, Calheiros, isso o aí. promotor não, né? Então A eu acho ideia de autonomia funcional é um Bem ou perigo, mal, né, é um velho? perigo. É um perigo. Como Tudo durante tem muito os tempo- seus dois lados, mas é um como perigo. durante muito tempo que iam falar sobre autonomia funcional, por exemplo, da Polícia Federal, é um exemplo. E de repente alguém falou assim, não, nós temos que botar o nosso cara lá. Aí você fala assim, pô, o mesmo cara que defendia a autonomia funcional, depois mudou É o de lado e falou, casuísmo. eu quero botar o meu cara lá. É o casuísmo. Você quer ver dois exemplos que são clássicos de um debate raso, que você ouve muito, eu vi durante muito tempo no Twitter, em sala de Twitter, falando assim, cara, a gente tá ferrado. Devido ao processo legal e à incompetência de um juiz. Sim. O cara vira e fala assim, quantas vezes eu ouvi, cara, o cara assim, por causa de uma vírgula, como se o devido ao processo legal fosse uma vírgula. Sim, né? o cara não... Ou com o juiz de não ser competente Filigrana. para causa. O cara botou assim, teve gente que da direita escreveu o seguinte, porque o cara foi julgado num CEP errado. Porra, aí você fala, cara, não é isso, velho. São princípios importantíssimos para evitar exatamente que você escolha um juiz, vou botar naquele cara ali que vai facilitar. Encaixa Então o cara que é competente. A nossa morte nesse aspecto foi quando subiram o boneco do Moro, super-herói. Aí nós já assinou a sentença de morte, cara, porque aí acabou. Se um Porque o juiz não pode ser o herói, né? Ele Ele tem que ser não o tem que nem cara aparecer, que- não tem nem saber quem é o juiz. Sim. Ele era o cara mais importante que o promotor, né? Ele sim, os Estados Unidos é o acabou, contrário, entendeu? né? É o contrário. Isso né? que está acontecendo agora, desse ativismo judicial que a gente está vendo recorrentemente, a Lava Jato startou isso com força, abriu-se tudo. Quando você pensa naquele momento lá, para um bem maior eu não preciso respeitar a regra, Foi isso o vale casuísmo. depois. É exatamente o típico casuísmo. A gente foi levado. Foi levado. A gente Eu se deixou comprei, levar. eu comprei. Todos A Todos gente se nós, deixou por levar. quê? Porque a gente fala assim, pela primeira vez a gente está tendo políticos corruptos indo pra cadeia, a gente está tendo empresários corruptos indo pra cadeia, que legal. Então, desencana. Então que dá tá no a CEP caneta errado. na mão dele e É, faz que lá, tá no faz CEP lá. errado. E Só quer que ver aí outro? voltou contra nós. Voltou. né? E quer ver um outro ponto que se reclamou muito? O tal do juiz de garantias. O Isso juiz de até hoje garantias. eu não sei se é legal ou se não é. Mas aí que tá, se por exemplo, se tivesse juiz de garantias, muito provavelmente não teria acontecido essas nulidades no processo do Lula, porque alguém ia tá revertendo ali na hora, ou pelo menos aquilo ia estar sendo discutido, e em sendo discutido, ia ter que ter uma decisão sobre aquilo. Aí, então eu vou reverter a decisão do juiz de garantia, você percebe? Legal. Então é muita coisa, que às vezes a gente é refratário num primeiro momento e que precisa repensar. Então, a questão do debate público, só para voltar um pouquinho, porque eu acho esse assunto muito interessante. A gente confunde, existe o debate público Twitter. Sim. Ali sim. Ali tiro não, pra ali é o todo lado. esgotão. Eu mesmo já dou A tiro, às vezes Cracolândia falo da de coisa internet. Cracolândia. Sim, às ali é vezes cracolândia. falo de coisa que Digital. eu não entendo direito, no calor da refrega ali, como a gente diz, e depois me arrependo e falo, puta, não era isso. Bom, enfim, porque o Twitter é isso mesmo, é pra você dar a sua opinião ali no momento mesmo. O Olavo, aliás, pecou muito por isso, porque ele era um cara que falava muita coisa legal e às vezes na hora do Twitter no falava meio do... uma coisa no calor. E até que não era bem Facebook, entendido às E vezes. não era, né? às vezes até ele falou era a coisa certa, facebookeiro, mas né? Era Facebook. no Facebook, no caso. Mas existe uma discussão meio que, vamos dizer, mais oficial, assim, né? Que seria a imprensa, que seria os intelectuais, que seria... quando você fala que piorou, eu acho que os intelectuais, existem mais intelectuais ou mais gente na imprensa, mesmo que seja a imprensa do lado, assim, não mainstream, que está, a Oeste, por exemplo, está fazendo um trabalho um pouco melhor do que se tinha nos anos 90, 2000, né? Quando você sai porque, do... na verdade, não existia, né? Do Quer dizer, Twitter, né? tinha uma hegemonia mesmo de Você ideia. não acha que né? tem um... Eu acho, mas é que você tem... Isso não é pra gente ficar um pouco animadinho? Eu assim? acho que sim. O quinto elemento aqui, olha só. Não é, sim, mas essas Brasil iniciativas, paralelo, iniciativas são muito bacanas. Mas o problema é que você pega, por exemplo, vamos pensar antigamente como é que funcionava, né? Como é que você sabia de uma notícia? Era o jornal que chegava na tua casa. Né? Sim. Esse jornal, ele tinha sido escrito antes, né? Tinha anterior, foi feito, teve revisão, papapá. Aí depois à noite você tinha um Jornal Não Nacional tinha da erro de Vida. português, né? Não, só que hoje você tem ainda por cima a necessidade de ter notícia toda hora. É natural que as coisas tenham menos qualidade, né? É uma abundância. Eu escrevi um dia um artigo que era o paradoxo da informação.
Se você vai conversar hoje com os alunos que vêm chegando em faculdade, você nunca teve tanta informação e você nunca teve tão pouco conhecimento. Os caras não têm conhecimento, os caras não conseguem O Luciano resolver problema Pires nenhum. falou isso, né? O Luciano Pires falou sobre isso, né? Então, esse é um Mas é problema. muita Os caras informação. não conseguem ler um tweet, imagina uma... Então assim, vou te dar um exemplo. Se vamos falar de Twitter, vou dar um exemplo. Escrevi um dia lá que assim, vai ser muito difícil não haver a renovação da Globo. Por quê? Da concessão da Globo. Porque na própria Constituição prevê que a não renovação da concessão, ela demanda 2/5 de autorização do Congresso. E tem muita gente ali que tem afiliada ali e tudo mais, né? Sim. Não vou escrever isso que eu saio como comunista, né? Como se eu estivesse defendendo a Globo. Então é complicado. Entendeu? Não, eu vou te falar, e mesmo que tenha os 2/5, o cara vai meter uma liminar, que é o problema do ativismo judicial, vai meter uma liminar, vai manter, etc. Sim. E a regra, esse é um dos problemas que talvez volte a Só vai ficar fazer falando. uma espuma danada, né? Mas mesmo que tenha os 2/5, mesmo que você siga, Sim. vai haver uma interpretação, porque no final das contas esse é um problema que nós temos histórico no Brasil. O direito é meio maleável. O resultado- É direito do autor, né? Então, dependendo do autor, vai para um lado, vai para o outro. Mas independente disso, ele estava falando um dado da realidade. É um dado da realidade. Era uma análise do que estava acontecendo, né? Não, o cara pessoas falar, torcem. achar que isso tem a ver com alguma ideia. As É pessoas importante torcem, separar elas justamente o Twitter do debate público. Sim, O Twitter sim, não sim, é sim. debate Não público. é, né? não é. Twitter É Mas porradaria mesmo o pública. debate é público, porrada. mesmo o O debate problema, não, então, público, teve muito caso o isso. que eu quero dizer é que o debate público é raso. Ele é raso. O debate público, o Às vezes Twitter mais não raso pode. que o Twitter. Às vezes você encontra. você teve- Cara, do Twitter, se você depender das pessoas que quem você você segue, segue, cara, teu Twitter não é, cara. Não, e é um bom pra oásis. você se informar, né, de Sim. algumas coisas. Você Eu me alguma informo coisa você muito tem. mais pelo Twitter do que qualquer outro. Mas Você é tem mais informação informação quente, né? É eu também. informação. Vou dar um exemplo que a gente falou aqui. Eu vi, dentro do debate público, apresentador de televisão, de programa grande, Sim, não. cara, que falava sobre o absurdo do devido processo legal, e quando estourou na cozinha do cara, a primeira coisa que ele gritou foi o quê? E o devido processo legal, o cara não é o juiz competente, o inquérito tá fechado, não sei o quê. Quer dizer, o meu direito, aí você fala, pô, agora rega vale. Então, esse é um problema que a gente tem, cara, que a gente tem na direita, a gente tem no Mas a Brasil. direita precisa Brasil, voltar para as universidades, né? Porque a gente perdeu o Back espaço to lá. basics, é isso. Precisa voltar. Só que, assim, voltar para a universidade também é complicado, porque entra em outras questões. A gente vive um baita momento de inversão de valores desgraçado que um cara que faz dança em TikTok fica milionário. Como é que você vai colocar, então, um moleque e falar, meu, vai lá, estuda 35 anos. Pra ganhar metade Pra do ganhar que você poderia metade. É difícil. Então, você vê que o Tem buraco que é mais ordenar embaixo. os valores, né? Justamente. Deus tem que deixar de ser o dinheiro, né? isso aí. Ordenar Se os você valores. ordena os valores, você consegue construir isso. Mas o certeza. problema é que Tá o tudo Brasil invertido. é completamente refém do E tem chance de a do gente sair Estado. desse eclipse do judiciário? Eu acho que precisa ter um belo de um legislativo, né? Porque assim, que acontece? O legislativo é o poder da República por excelência, né? Até porque, apesar do executivo ser a maior manifestação de poder popular, né? Porque é a maioria, o legislativo representa todo mundo. Por isso que você, inclusive, tem as minorias, né? As bancadas de minoria e tudo mais. É ali que está a solução. A Constituição deu vários instrumentos, né? Eu olho o que está acontecendo, muita gente está numa ditadura. Eu ainda sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que a gente está num período anômalo, tá? Se a gente for abrir um pouco a janela de observação, e que ainda existem mecanismos lá dentro para barrar. Né? Esses mecanismos, eles estão até no tal do título 5, né, da Constituição, que é o botão vermelho, né, que é o botão de emergência. Né? Mas estão também nas questões do dia a dia, fazer PEC, limitando e tudo mais. Eu acho que isso é possível. Quando você fala da PEC limitando, é controle Limitando de constitucionalidade, poder do Supremo, poder do Judiciário, do Ministério Você quer ver Público. uma coisa que resolveria muitos dos problemas? Você tira a competência penal do STF. Tira, coloca em outro tribunal. Seja no STJ, ou seja, criando um novo tribunal. Cria-se um novo tribunal só penal para essas pessoas que têm foro, inclusive os ministros do STF. Você fez isso, já tirou o rabo preso, já não tem mais rabo preso. Né? E óbvio que esse tribunal, como ele é constitucional, ele não vai se submeter à análise superior do STF, porque aí também não adianta nada. Né? Se a última instância bater lá, né? Tira. Ele seria o que Isso já checaria resolve. os checadores. Isso já resolve. Tá, E mas isso é tá- possível dentro do direito, porque você tem a emenda 45, por exemplo, que mudou a competência, criou o CNJ. Dá para fazer. Mas quem vai nomear esses caras? Não, mas aí você coloca um negócio. Esses aí podem ser concursados, podem ser juízes de carreira com tal. Pode ser eleitos. Pode ser eleitos. Tudo aquilo que se fala, por exemplo, o STF tem que ser juiz de carreira. Isso é besteira.
Porque tem juiz de carreira que é terrível. O Toffoli nem juiz era. É, mas então... assim, mas é besteira, eu também acho. Essa solução do cara, o cara tem que ser juiz há 35 anos. Não, continua fazendo besteira há 35 anos. O cara que vende sentença há 35 anos. Isso. Não é vocacionado, tem cara mas que isso, por exemplo, é uma das justiceiro. soluções que poderiam ser feitas. Claro, o ponto é o seguinte, tem que se discutir isso, né? Aí você teve uma PEC aí que tem ainda, tá parada, PEC 6, acho que é de 2019, 2020. Ela fala o seguinte, decisões monocráticas de um ministro não podem interferir em ato de executivo e legislativo. Ela precisa ser pelo menos colegiada. Isso já dá uma travada nessas liminares, essa canetada. Pelo menos vai ter, tudo bem. A gente sabe que a composição é horrorosa, mas já dá uma... Né, já diminui um pouco. Dá um trâmite, dá uma burocracia pro cara. Então você vê que tem algumas coisas que podem ser o cara feitas, decide sozinho, né? Por exemplo, você está falando do juiz de garantia, esse é um dos exemplos do pessoal que fala que defende a Constituição, que é democrata, etc. O ministro Fux pegou uma legislação que passou no Legislativo, que foi na Câmara e no Senado, foi aprovada, chegou lá, ele deu uma liminar, sentou em cima e nunca botou para votar. E ele suspendeu o juiz de garantia por prazo determinado. No dia que ele quiser, ele bota para votar, não tem prazo. Então, por exemplo, fixação de prazo, quer dizer... Esse tipo de coisa. Dá para melhorar. O que a gente tem que entender é o seguinte, a Constituição ela é de 88, toda a Constituição ela reflete o momento político, né? O nosso momento político era após abertura. O pessoal já estava com era medo turbulento, né? E aí isso também, muita gente critica muito a Constituição, eu tenho críticas à Constituição, mas acho que tem coisas muito boas na Constituição. E acho que mesmo as coisas que são críticas também são coisas que nos ajudaram, né? Porque o pessoal queria uma Constituição muito liberal. Se fosse muito liberal, hoje a gente já estava com o americano morando aqui nas nossas costas. Né? Então também ajudou um pouco, ser um pouco estatizante e tudo mais. Os globalistas já tinham chegado com muito mais força. Agora você pega... Por que eu estou falando isso? Né? Porque se reclama muito que a Constituição deu muitos direitos para as pessoas. Cara, mas quem que é o povo brasileiro? Quem que é o povo brasileiro médio? Quem que é esse cara? O povo brasileiro médio é um cara que é conservador nos seus costumes e é quase socialista na economia, porque o cara quer o Estadão. Ele quer isso. Ele quer. O cara não é o Faria Limer. É o Bolsolula, que nem você fala. Ele não é o Faria Limer, entendeu? Não. Então, assim, tem que entender por que isso aconteceu. E esse conservador nos costumes, como você fala, também não é um conservadorismo que a gente fala do conservadorismo. Né? Conservadorismo é assim, eu quero manter minhas amantes aqui, minha mulher trabalhando. Esse é o nosso conservadorismo à brasileira. Como O conservador é o seguinte, é o cara que quer o Estado forte, mas que é o bandido morto. É isso aí. O cara... Que é outra pauta preocupante, porque assim como a gente tem... Você vê nos presídios, enfim... Tudo bem, meu lado cristão diz o seguinte, nem todos ali são caras que não têm mais salvação. Eu acho que tem muita gente ali que merece um olhar. O que eu acho, por exemplo, que o Tarcísio deu no último debate, que eu acho muito interessante, é o seguinte, separar quem é crime mais leve de cara que é crime pesado. Cara, apontou a arma para alguém, meu amigo, é prisão, regime fechado. E acabou. E vai ficar lá. O resto, Bater carteira é outra coisa. Bater carteira é outra coisa. Vou te dar um arrepio aqui, então, que é legal. Que aliás, não é meu. É do Olavo. Então, aquele vídeo fala assim, que até nisso o sistema penal brasileiro é gramsciano. Por quê? Os crimes contra a vida, por exemplo, são menos importantes do ponto de vista penal do que os crimes contra o patrimônio ou contra a administração pública. Tanto que o cara fala, o cara matou alguém. Tu tudo bem. O cara é corrupto. É idiota. Cara. Então, olha como a gente é contaminado pelo Grêmio. Hoje em dia não tem crime mais pesado do que racismo. Não tem. Cara. Não tem crime mais pesado do que racismo. Mata o cara, porque é imprescritível, entendeu? Inafiançável. Então, cara, se você pegar um vídeo há 14 anos atrás, você falou uma besteira, uma piadinha, entendeu errado, você vai pra cadeia. Agora, cuidado, porque você vai falar isso e já vou falar, então você tá defendendo o racismo. Isso. A cabecinha, às vezes, mas essa questão é muito... você vê, quem começou com essa ideia do crime contra a administração pública ser gravíssimo foi a esquerda. Pra a ideia de que é direito, naquela época era corrupto e tal. Maluco, você tem que prender todo mundo. Aí você vê como é casuístico, né? Aí voltou contra eles, agora já não vai. E o crime contra a vida continua sendo pequeno. Agora o problema é ser homofóbico. Então, e a homofobia tem uma coisa interessante, porque você pega, por exemplo, a homofobia teve a ADO, né, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26, que foi aquela que equiparou homofobia com racismo. Era de 2019. Que é uma inovação absurda, né? A lei não prevê isso, né? Aí que os caras falam lá no Supremo, eu li o acordo há um tempo atrás, tem 500 e poucas páginas.
500 e poucas páginas. Não, e você não acredita que a ementa é tipo two loves. Na ementa, é uma coisa surreal. Ativismo, uma peça de ativismo assim, à la Broadway. Um panfletão. Mas no final das contas, o que os caras fizeram vai voltar também. Agora, você imagina você começar a ter penalização por analogia. Porque hoje em dia qualquer coisa, o cara fala assim, é pecado você ser homossexual na minha igreja. Pronto, é homofobia. Homofobia, vai preso. Como pior do que um cara que assassinou uma criança por causa de um celular. É isso mesmo. Você vê que a gente tem um conceito social e inclui a direita nisso, todo mundo aqui, que é muito louco. sim. Porque, por exemplo, eu tava vendo, essa semana, teve um garoto aí que acho que morreu no dia que saiu o alvará dele de soltura, né? Porque ele foi preso injustamente, Sim, você viu? sim, pois é. Pergunta se alguém foi cancelado por isso. O juiz não foi cancelado, o promotor foi cancelado. Morreu, tudo bem. O cara morreu, tá ótimo. Agora, vai lá e faz o comentário que é considerado homofóbico. O cara é cancelado das redes, cai Mas no aí você Twitter. vê que a Quer dizer, questão morreu tudo bem, ela não é legal, né? A questão é moral, né? Sim. Nosso problema é Quer dizer, anterior, o né? cara ser idiota é muito mais grave hoje em dia do que o cara ser um mau. assassino. O cara ser com mau. certeza. É isso. Com Você certeza. ia falar alguma coisa. Não, mas passou. É isso, você vê a cena ou, por exemplo, às vezes aparece uma cena de um traficante, tem enrolado aí com um fio dentro do baile funk. Não, você mostra isso pra alguém não da choca, elite, não né? Da turma woke da vida, o cara fala, não, é mas. da vida, é assim tá com um mesmo. negócio. Aí ele fala assim, pô, mas aí bota um cara, um tiozão, fala, o cara falou que fulano fez uma piada de tiozão lá e homofobia. Que absurdo! É isso aí. Por isso que o Brasil tá assim. Por isso que matam tanta gente no Brasil por violência. Por isso que os gays são os maiores assassinos cultura do do ódio. mundo, né? Porque isso também era outro dado engraçado, que falava, é o lugar onde se mata mais gays no mundo, né? Isso é um dado que tá aí. Toda hora os caras falam. Só que aí você vai ver, é onde se matam mais pessoas no mundo. Aí, Se mata mais até criaturas, que, em porcentagem, tá meio que na média. É pouquíssimo. Mata mais não, cristão também. mulher, Menos, vai mulher. mais seguro. Né? Então, assim, é aquela coisa, você bate nos dados até eles falarem o que você quer. Né? Mas é isso. E a gente esse é o discurso público. E realmente tá ruim de todos os lados, eu concordo. Mas é isso que o Arthur tinha perguntado antes, assim, essa escola sociológica, né, a gente sofreu uma deturpação violenta desde, na verdade, mais de 68, de todos os valores morais e éticos no mundo inteiro. E isso foi resvalando. No direito foi chegando através dessas infiltrações desses militantes. Então, basicamente é isso. Você pega, por exemplo, não sei se vocês viram aí, saiu um tempo atrás, uma audiência que o preso xingou o juiz e não aconteceu nada com ele. O cara saiu do mesmo jeito. vi. Porque ele ia soltar o cara, né? isso. Ele ia soltar o cara. O cara xingou reclamar. e soltou do mesmo jeito. Você fala, meu... Porque senão o juiz ia ser autoritário, só porque ele xingou, né? Meu Deus, entendeu? Ou seja, não tem ordem mesmo. Mas o que me choca muito, o Vasman, é o seguinte, por exemplo, recentemente, a gente fala do Supremo, eu entendo a questão penal, que ela tiraria um certo holofote do Supremo, e já conversei até com os embargadores uma vez que me falaram, Arthur, essa competência já é do STJ há muito tempo, e ela foi sendo usurpada pelo Supremo. Só que, tudo bem, você tira um holofote do ponto de vista da questão penal, que hoje é muito forte no Brasil, por causa da questão da corrupção, política, etc. Mas olha a loucura, questões, por exemplo, de interpretação hermenêutica sociológica, a questão do vereador lá, do caso do PT que invadiu a igreja. O ministro do Supremo Tribunal Federal utilizou como pretexto para anular um ato que é, aí sim, exclusivo, privativo lá da Câmara, com o racismo estrutural, que não está previsto em lugar nenhum da Constituição. Ele virou e falou assim, não, até por causa das condições de racismo estrutural, é da prerrogativa dele do mandato, tal, não sei o quê. E o cara anulou. E ficou por isso, está dado, deu liminarmente. Entende? E é o mesmo ministro que, de repente, no caso por exemplo, do piso de enfermagem, e eu não estou entrando no mérito se é correto ou não, mas o procedimento jurídico foi seguido, falou assim, não, eu não estou convencido do impacto financeiro. Cara, não é prerrogativa do Supremo. Você não tem que estar convencido A comissão de orçamento que tem que analisar isso. Claro. Aí ainda fala assim, não, isso aí impacta, fere o pacto federativo e tal, porque gera, mas... Cara, mas não é. E assim, me convençam, aí tudo bem. Aí ele botou para votar, e o pior, foi a maioria do Supremo. Foi. Então aí o Supremo acompanhou, quer dizer, o Supremo está puxando uma competência para ele cada vez maior,
que aquela ideia de autocontenção já não existe mais. Não existe. O cara começa a fazer impacto Então, mas financeiro, você pô. fala que isso aí é só uma coisa um pouco anômala. Você já não acha que já está resvalando Mas numa tá quase uma uma juristocracia? Os caras Não, estão que está, gostando do jogo, né? que Quer está dizer, não é- resvalando, sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, É que ainda tem há jeito. instrumentos que devem ser testados. Porque assim, a partir do momento que esses Antes de instrumentos você forem fazer uma testados, ruptura, acabou. Você faz uma Eu PEC também acho. e limita Isso- o Supremo. Se ele não Se aceitar... ele não aí aceitar não- isso. É, Porque, aí assim, ele porque inclusive dá a PEC pode canetada. ser inconstitucional também, né? Você sabe que a sim. proposta de emenda constitucional pode ser inconstitucional, né? Se ela mexer principalmente com cláusulas pétreas. Agora, tem que tentar. Faz uma PEC. Mas isso pressiona é um o erro. Senado para começar a fazer o que deveria fazer em relação a... Coloca um cara num impeachment aqui e ali. Aí a gente vê qual que vai ser o efeito disso. Se não der mesmo, porque os caras viraram os donos do país, aí tem que apertar o botão vermelho. O botão aí vermelho tá no que 142. existe um erro muito grande na direita, na esquerda, eu acho que na sociedade, talvez no mundo, que as pessoas precisam entender que o tempo faz parte da coisa toda. Então, você fazer um ato, como os caras falam 142, né? Sim, Adoram sim, falar 142, que também eu acho engraçado os caras falam, olha só, esses caras golpistas, anticonstitucionais, querem usar um artigo da Constituição? Como assim? É um artigo que está na Constituição, como é que pode ser golpista? Mas eles estão interpretando. Mas enfim, voltando, existe um tempo para as coisas acontecerem. Sim. Então, você não pula para o botão vermelho antes de testar todas as eu acho outras que é coisas. Eu Não, e, concordo plenamente. tem um ponto aí também que é o seguinte, né? O botão vermelho, ele é um problema. Né? Não é uma coisa um legalzinha. problema, Não vai tudo ser bem. solucionar. É um problema. É você pegar a uma bazuca e convulsão, explodir. né? É uma Exato, convulsão, entendeu? um país com convulsão. Então, assim, você tem que tentar. E a Constituição, ela é um sistema fechado, né? Ela tem todas as soluções de todos os problemas estão dentro dela. Tá ali, né? Então, você tem, por exemplo, a gente está tendo uma usurpação por parte dos ministros do STF, por exemplo. Tá, qual é a saída? É impeachment, né? Pelo Senado. Tá, mas o Senado não está fazendo nada. Qual que é a saída? Renova o Senado. Mas não dá para renovar porque começou a ter um conluio entre senadores e Supremo para manipular o processo eleitoral. Bom, aí sim a gente está tendo um problema, porque aí você está tendo uma ofensa à democracia. Né? E não é a Constituição que criou a democracia, é a democracia que criou a Constituição. Né? Então todas as regras elas têm que ser lidas sempre para ter o maior alcance de democracia. Aí nesse momento, talvez você fale assim, tá bom, agora tem que apertar o botão vermelho, não tem mais o que fazer. Porque o Senado, eu vi até você falando numa entrevista, o Senado é um dos mais poderosos, né? É a casa alta, a né? casa mais poderosa que tem, e é um dos mais difíceis da gente votar. É onde tem menos opções. Raramente eu votei num senador que eu falei assim, não, esse aqui... Tô convicto. Nem falando assim, esse aqui... É só raposa velha lá, né? menos mal. É só raposa velha da É a política. única opção que eu tenho para não entrar o mais filho da... Então, E entram bem desgraçados, e já provavelmente. entra desgraçado. E normalmente, muitas vezes, curioso como é que- aconteceu a última vez, o cara ainda trai, né? O que eu mais acreditei foi o cara que mais foi filha. Então, assim, Senado cara, beleza. como que um lugar que é um poder tão importante, Sim. a gente tem tão pouco representatividade? Porque é isso, né? A gente não tem a representatividade. Como é que a gente resolve isso? O Senado, e ainda por cima é complicadíssimo, porque diferentemente da Câmara, que você tem o número de representantes de acordo com a população local, né? Por isso que São Paulo, Sim. por exemplo, é de 70, né? Tem estados que é de bem menos. Senado não, porque o Senado, na verdade, ele não representa a população, representa os estados, né? é isso aí. Então aí você tem 3 cada um. E aí você gera um problema muito sério, porque se aqui a gente já tem um problema, por exemplo, em São Paulo, imagina onde, em alguns lugares, que a política ainda é feita na base da máfia. bem mais pura, complicado que coronelismo aqui, né? pesado, né? E essa pessoa vai ter o mesmo poder da pessoa daqui de baixo e mais, na verdade vai ter mais poder, porque se você for pegar o número de estados, por exemplo, de Nordeste e Norte, dá a maioria. E não é por outro motivo, vamos pegar antes do Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco ele nasceu em Rondônia, só que ele foi eleito por Minas, então vamos tirar ele da jogada. Antes dele, 18 dos últimos 21 presidentes do Senado vieram do Norte e Nordeste. Que representam muito pouco do PIB nacional, por exemplo, e até da própria população. Então você vê que tem uma questão de representatividade. Então, assim, isso tem que ser discutido, só que de uma forma profunda para se resolver isso. Por isso que a gente não está pronto para uma nova Constituição. Porque esse tipo de solução ninguém tem. Mas nesse ponto, até na Câmara, a gente tem, apesar de se ter a relação proporcional à população, São Paulo hoje é subavaliada, né? De ter mais deputados federais. Deveria ter. O cálculo deveria aumentar. Deveria aumentar. E aí, de novo, quem segura e não deixa passar? O Nordeste. É isso, Que quer manter os números de deputados federais e segura mesmo.
E assim, isso aí não é, a gente não tá, vamos falar, porque agora também a gente É, tem que tomar tem que cuidado. tomar cuidado. Preconceito com nós Não, mulheres. não. Não, a gente Não, tá de falando maneira uma questão nenhuma. matemática. Não, questão- não é contra o povo nordestino, é contra os que mandam lá. Não que é mantém contra- o povo não, naquela é o cara- situação. Eu Tá sempre sofre disse com uma isso, coisa né? que é o seguinte: Eu gosto de deixar claro que libertar o Nordeste é libertar o Brasil. Isso é sob a perspectiva política. E por quê? O povo é maravilhoso. O grande problema é que o povo ele é super reprimido por questões políticas. Então, você pega, por exemplo, muitas pessoas no Agreste, o Sertãozão. O cara tem que votar por um copo d'água, entendeu? Então, assim, é óbvio que ele vai votar naquele uma cara que chantagem, tá... né? O é cara uma fala, chantagem. sabe aquele tem caminhão-pipa jeito. que vem todo mês? isso. Talvez não venha mais. E esse papo parece que o céu é fechado, o cara tá cheio de nordestino de São Paulo que transferiu o É, título pra cá e exato. vota. Ele tinha um Sim. título lá, o voto Não é dele uma lá questão de- valia mais do que vale hoje. Ele teve uma desvalorização real de representação. E se você for pegar 2018 para agora, para 2022, foi inclusive a região que mais mudou de voto, né? Sim, mais sim, teve sim, um crescimento. exatamente. Isso mostra que o pessoal tá acordando, né? Legal, tá chegando a informação, tá indo. Isso Zap, Sim, né? com, Então, rede, exato. com rede social você vê, a gente conhece gente do norte. Cara, cidades inteiras ali que os Inteiras, negros estão votando em peso contra o Lula. Eu entendeu? tenho há um tempo atrás eu fui numa cidade, era 150 quilômetros de Recife, ou seja, nem é tão longe, né? 3 cidades vizinhas, cada uma mais ou menos com 20 mil habitantes, né? Isso na época das eleições de 2018. Os 3 prefeitos eram da mesma família, né? De cada uma das cidades. Eu conversei com o cara lá que estava fazendo, era um motorista particular ali, ele falou que lá se alguém falasse que ia votar no Bolsonaro, sumiam com o cara. Então, assim, isso acontece. Isso é 150 quilômetros de Recife. Não estou falando nem 400 quilômetros, entendeu? Então, É, na periferia. Então você imagina o poder político nesses lugares, ele é complicado, ele é deturpado, né? Ele inclusive não representa a população, né? Então, Ali a o cara não representatividade vota em é quem ele zero. quer, ele vota em quem dá, né? Então, por isso que é um problema quando você pega que esses estados têm uma representatividade maior, porque eles não representam nem a população deles, né? E muito menos os interesses do Brasil de uma forma geral, né? Eu, por um lado, eu confesso que eu vivo um grande conflito. Por um lado, eu concordo com você que a gente tem que seguir o caminho constitucional, não vou dizer do outro lado que é inconstitucional, não, vou dizer a dificuldade dele, seguir o caminho constitucional, etc., e que existem dentro da legislação atual, do ordenamento, várias possibilidades, mas, ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, participou agora do processo eleitoral, você vê a dificuldade que é de representação. A ideia é que você vai ser facilmente representado, você fala, por que nenhum senador te representa? Por um motivo só, cara, porque a gente não escolhe mesmo, quem escolhe é o partido. E o partido, É cartório, eleitoral Brasil brasileiro é cartório. Mas é Então, cartório. você tem que quebrar o primeiro cartório, ou tentar entrar no clube do partido, porque não para a partir qualquer um daí poder jogar destruir na ou Constituição tentar. e tentar mudar o Congresso. Por que não qualquer Cara, um pode ser... Candidatura avulsa é uma primeira Candidatar, coisa que precisa... exato. Mas quem vai julgar isso? Quem vai votar isso? Quem São os vo- caras que são os donos do exatamente, cartório. que não querem O dono isso. do cartório nunca vai falar que você não precisa reconhecer Claro. a firma, né? E você vê como o cara usa, né? E são medidas que você falou nisso, a gente toma de forma reativa, que é o que a gente acaba caindo, acho que a gente cai muito. Sabe aquela falsa fuga que o cara fala, ele finge que está indo embora, mas está te atraindo para um buraco? Então, isso é quando na estratégia de guerra, fazem muito isso. Nós do Pernambuco estamos muito falando assim, caímos no papo da financiamento privado de campanha. Puta, Odebrecht, Lula roubou, vai ter que ser público. Olha a Aí bomba, os caras, olha a pô, bomba. Caiu no público, veja, no partido do presidente, no PL, matéria do jornal, 43% dos deputados ficaram sem fundo partidário. Sim. E não foi o cara que é necessariamente... não Sim. era o presidente. Não, Sim. apoiando o presidente, estava lá. E o cara que é dono, tem a chave do cofre, tem a chave do partido, não deu. Não quer. Como na época do Bivar do PSL, Por foi isso a que primeira briga do presidente de O cara partido, pegou e falou, "Pô, é meu presidente de dinheiro." partido, Arthur, que normalmente os caras nem são muito populares, eles são eleitos. Os caras são eleitos, os caras têm o cheque. Não devia nem ser candidato, né? O cara é presidente do partido ou o cara é candidato. Ou ele é dono do clube ou joga, porque senão não dá. E o cara vai eleito, o cara acaba sendo eleito. Então tem muita isso. coisa, né? A reforma Porque se política você ela é pensar fundamental. Aí bem, ficou meio numa sinuca de bico, né? Porque esse tipo de reforma política, ela só vem através do Congresso. Sim. Quer dizer, não tem outra... Mas o executivo não apresenta um projeto? por Não, exemplo? apresenta, mas o passar. Congresso fala... Ah, sim. sim. É que tem uma questão de timing aí, né? Tem uma questão de timing, né? As reformas mais profundas você consegue fazer no começo do mandato, porque você vem com um ímpeto. Né? Como aconteceu a Previdência, né? Que aí que foi, no meu ponto de vista, um erro de cálculo muito grande ter feito a Previdência em primeiro lugar. Primeiro, né? Tinha que ter feito a reforma do Judiciário. Porque o Judiciário depois travou tudo. Você sabe quem foi o único cara que falou sobre isso? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança.
Foi o único cara que falou isso. Precisamos primeiro fazer a reforma do... Porque da Previdência, o que os caras fizeram? Por isso que ninguém ouviu, né? Todo polido, educado. Mas para você ver que a ideia era essa. Muito baixo. Deveria jogar Tinha alguém que mais... ter, o Luiz Felipe tinha que chegar e botar os deputeg, falem sobre isso. Sobe a hashtag. Sobe a hashtag. Aí, pô. Não, porque... Só que a ideia, se você for parar pra pensar, não era errada no sentido... É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Até porque a economia estava bem ruim. Então, tava ruim. E se você resolve a Previdência, a economia voando, money in the pocket, você enfia a goela abaixo as outras pautas. Acho que essa que era a lógica que ninguém esperava. Ninguém esperava a pandemia. Isso aí. Acho que essa aqui é a lógica. Tanto é que no primeiro trimestre de 2020, a economia estava voando. Se não tivesse pandemia, a gente ia. E aí seria mais fácil. No final das contas, a gente viu a dificuldade que o judiciário começou a implementar e está implementando até hoje agora, né? Então, eventualmente, um novo mandato do presidente, esperamos que seja dele, talvez, né? Eu acho que tem que ter esse timing. É o timing da demanda popular, né, da pressão popular, é o timing de um Congresso que está junto com você e que ainda... Se perder esse time, esquece. Aí vai ser a mesma coisa, as reformas mais profundas. Reforma política ela é mais grave ainda, porque ela nunca vai ser implementada hoje para amanhã. Ela sempre daqui a 10 anos. Aí o cara muda no meio do caminho. Na hora que vai chegar, o cara muda de novo. O cara fala, Cláudio Barreira vai para daqui a outra. Aí você vai indo, entendeu? Não, e aqui é o país do puxadinho, né? Você vê, por mais que, por exemplo, eu confesso que eu nunca fui a favor do teto lá do Meirelles, o cara vai lá, passa uma lei, passa no Congresso e fala assim, teto, 20 anos, não pode mudar em 20 anos. Já mudou, velho. Já mudou. Mas já mudou em 2. O cara já pegou, não. Já e mudou, a própria direita fala, você não tá dando aqui, porque é excepcional. Já mudou. Tudo é excepcional, né? Já mudou. E eu acho que essa falta da maturidade de entender a consequência de médio e longo prazo de uma lei é que nos pega. Porque, por exemplo, eu falo, eu entendo a motivação, mas é surpreendente, por exemplo, a eleição do Moro, do Dallagnol e da Rosângela. Sim. A Rosângela, então, pra mim, eu achei que ela nem ia ser eleita. Também não, mas aí o que acontece? O cara fala, pô, eu quero esses caras lá. E eu sempre digo o seguinte, pega todas as leis que o Moro gostaria de implementar e dá na mão do Zé Dirceu. Ele Cara, vai adorar. Maravilhoso. Maravilhoso, velho. Acabou a direita no Brasil. Não tem esse programa aqui. Não tem programa. Você vai ter o cara da KGB. O cara falava de simular a corrupção, né? Te provocar. Várias coisas. Cara, entendeu? Então, a gente olha e fala assim, não, o cara vai fazer um negócio legal. Não vai. Porque esse armamento nuclear na mão da esquerda destrói a gente, Mas cara. essa questão do Moro e tudo mais, você vê que faz parte um pouco dessas superficialidades do debate, né? Porque, por exemplo, a gente não saber as consequências, não conseguir entender e ser muito... Porque agora o Moro já virou herói porque ele tá apoiando o presidente de novo. Né? Então, ele era bandido, ele tá vendo, graças a Deus, agora ele voltou. Cara, calma, né, gente? Isso então, é outro ponto, né? O brasileiro é a procura por seus heróis, né? Não tem herói nessa brincadeira, né? Mas será? Eu acho que muita gente fala um pouco na onda, assim, mas em geral, no fundo, o cara sabe. Vamos aí, vamos apoiar porque ele tá apoiando. Não, em relação a ele, sim. Cara. Tudo bem que foi eleito... Em relação a ele, sim. De uma forma manipulada, no sentido de que muito do voto útil, né? Se aquela pesquisa lá... Aquela pesquisa foi mostrar essa justamente a realidade do pesquisa Paulo mais Martins, absurda. teria dado Paulo Martins teria dado. Mas enfim, mas foi eleito. Agora o Daniel foi eleito e a Rosângela foi eleita. Então existe na cabeça... Existe um movimento. existe Esse movimento, ele né? Tá ali. Agora, por exemplo, mas a gente não pode esquecer que teve um ministro da Educação que virou herói por conta de uma frase, numa vazada no negócio, numa reunião, sem ter feito nada. Por sorte, depois ele mostrou que ele era e caiu indiscreto e teve 4 mil votos. Né? Esse é um problema. Foi um cara que tava com toda a possibilidade na mão, né? A gente... Falta essa maturidade, entendeu? Agora, eu acho que isso... Eu não sou tão otimista por isso, porque eu digo assim, por um lado, você tem o sistema político... Não é nem o sistema, é o acesso ao sistema político já dominado por um grupo. Sim. Então, o cara não vai deixar você chegar lá. É o que a gente falou, o senador... O processo todo parece legal. O Senado, ele representa os estados, ok. O Legislativo ali, o Congresso representa o Brasil, né? Os pequenos Brasis, né? Então, faz todo sentido se você pensar assim na Você na quer teoria, ver uma coisa que perfeito. faz sentido? Só que o Brasil, desculpa, Você só para terminar, imagina. o Brasil que é representado no Congresso é 5% que foram votados. Não tem representatividade então, nenhuma. Não é bem isso que acontece. Como a gente... É só a reforma política mesmo. Isso é um outro ponto, que é uma regra que faz sentido, mas na prática, a própria nomeação de ministros da STF. Se você for parar para pensar, por que você só exige
né, notório conhecimento e ilibada, né, reputação. Por quê? Para você poder atrair os melhores juristas do Brasil, que não necessariamente São juízes. são juízes, né? Os maiores juristas do Brasil, inclusive, não eram juízes, né? Então, você permite que esses caras venham participar. Aí, o que você faz? O chefe do executivo vai lá, indica, passa por uma sabatina pela Casa Alta Faz do todo Legislativo sentido, né? e vai pro Judiciário. Ó, bonitinho, mas olha a desgraça. Porque aqui Olha a tem o desgraça. efeito não entendo mal, da corrupção do pecado, né? Não, porque o que acontece? O cara veio, a ideia é ótima. Pega os melhores juízes e bota lá. Aí o que aconteceu? O Lula pegou os piores juízes, os amigos, botou lá que se acham hoje os melhores juízes que estão lá. Entendeu? Então é que nem você ser o. Estar lá, ele acha que já ou coloca como melhor juiz. Não o fato Automaticamente dele ou pode automaticamente. pilim-pim-pim. Viria o melhor juiz. Mas ó, você estava falando da representatividade, você estava falando provavelmente do voto proporcional, né? Sim, sim. Olha só, é uma outra regra que tem sua lógica e foi deturpada. Porque imagina uma coisa bem básica, imagina uma cidade assim que você tem 10 vagas para vereança, tá? 10 vagas. E aí você tem lá 100 candidatos, né? Um candidato de direita tem 90% dos votos. Né? Todos os outros votos vão para candidato de esquerda. Então você vai ter 90% das vagas com cara de esquerda. Então o voto proporcional é por conta disso. Você tem que arrastar essa representatividade. O problema é que na prática aí você acaba puxando umas desgraças, né? Não, faz tudo. É que nem o pessoal reclama muito. Pô, agora é época de eleição, não pode prender ninguém. É óbvio, porque o coronel na cidade Vai chegava prender no dia e prendia todo mundo da oposição. Então, Pediu o candidato você tem que... oposto. Ué, essa questão de candidato é fora o privilegiado, que todo mundo reclama, mas você quer que o juiz Faz de Chapuri sentido, prenda né? o presidente? O juiz de Chapuri vai lá e prende o presidente. Não dá. Cara, a gente Tem que ter foro privilegiado. Tem sentido, né? A gente tem que pensar um pouco às vezes, né? Não, a gente é contaminado por umas ideias, por exemplo, o que eu vi de gente da direita defendendo a lista tríplice para o Ministério Público, eu falo, cara, não tem nada mais gramicista, mais Sem sindicalista do que o cara escolher o próprio chefe num conluio ali que nunca será favorável. Aí que o cara pensa, não, eu vou tirar o Lula, porque aí o cara vai fazer a lista tríplice, vai votar e vai ser um cara bom pra mim. Na verdade, ele tá preocupado em ser bom pra ele, mas o não sistema... pro Brasil, né? E o sistema é pervertido, cara. E outra coisa, vamos acabar com o foro privilegiado. Se você acaba com o foro privilegiado sem você ter prisão em segunda instância, você está institucionalizando a prescrição para todo mundo, porque o processo todo mundo vai voltar lá para a origem. Ou seja, então você vai, pronto, prescrever. É anistia, né? Estou anistiando todo mundo. Esse tipo de coisa que a gente precisa pensar quais são os efeitos. E aí tem um problema que é muito mais profundo e que não adianta. A gente pode discutir tudo isso, pode achar a melhor reforma do mundo. Existe um negócio chamado brasileiro que vai conseguir avacalhar. Vai conseguir. Porque, cara, nós temos pelo menos 50, 60 anos de destruição cultural. Isso é verdade. A nossa cultura foi completamente destruída. Não existe grande artista no Brasil. Artista que eu digo com A maiúsculo, né? Você sabe o que eu estou falando. Grandes escritores, grandes músicos, grandes pintores, enfim. Toda a nossa cultura, ela foi transformada, né, em baile funk. Entretenimento. Né? Virou baile funk. De baixa categoria. A cultura real. Ainda que existam aquela... essas pessoas, elas estão Sim, diluídas. porque você pega o baile funk, ele vai formando a cabeça do jovem. O que o jovem quer hoje? Ele quer fazer isso. Você vai em qualquer festinha. Cara, festinha no meu prédio. É um prédio... Não classe é média, classe média. legal. Cara, eu tô rolando funk pra condomínio só criançada, tem cara. isso, Né? Você passa e fala, triste, cara... né? As elites estão comprando Casamento essas... chique. Casamento... Então, Casamento chique tem rola funk... As elites adoram. As elites são Então, talvez os o maiores problema do... incentivadores da Exatamente, eu sexualização queria dizer infantil. justamente isso. O problema do Brasil não é o pobre. A mentalidade conservadora mais conservadora está no pessoal de baixa renda. Sem dúvida. A elite brasileira que Mas é está ocidental, né? destruindo... É ocidental de uma não, maneira mas geral. o Ocidente eu quero que se foda. Não no Brasil. Minha preocupação é com o Brasil. Se você der se fode, a gente vai junto. Não, cara, a gente aqui é cara, o Olavo surgiu aqui. Nós temos algo... É a terra de Santa Cruz, Até- no final cara, a gente no tem final- alguma coisa aqui. no que é final- Márcia diferente. Tiburi também. Mas quem influencia mais? A Márcia Não, a Márcia Tiburi hoje influencia. não. A Márcia Tô Tiburi brincando, influencia nem ela mesma. Não, mas peraí, ó, falando nisso, foi o que eu falei no começo. A gente fala Estados Unidos, os caras são profissas, os bons são profissas e os ruins são profissas. Sim, aqui não, é lá todo mundo avacalhado. todo mundo O Olavo era avacalhado. avacalhado. Avacalhado, mas o Olavo, Sim, você sim, sabe, né? mas O eu Olavo quero dizer, estrutura... era avacalhado no sentido Mas que- até a avacalhação precisa ter hierarquia. Dercy Gonçalves. Mas até a avacalhação precisa ter hierarquia.
Entendeu? É. Você tem a alta avacalhação e a baixa avacalhação. tem uns graus. A gente, aí é que tá, não podemos perder a podemos nossa perder a essência. avacalhação. A essência brasileira, a avacalhação no bom sentido. É isso, Sim, tô dizendo. ideopação. Mas às vezes ela é ruim porque, por exemplo, para formar artista, cara, você não forma artista do dia para noite. É um precisa- longo trabalho. Disciplina, né, Disciplina. cara? E assim, não vai formar com essa elite que nós temos. Não. Que não vai financiar. E nem querem. Não O problema quer, é não quer. esse. Eu O nem problema- sei se o foco tão não é mais esse, disciplina, né? mas eu acho que tem Não, o artista disciplina, orgânico o cara, lá que ó, sai do- Não, sim, mas o assim, cara, cara, ó, não é... o Jimi Hendrix, Não, eu sei. ele é o cara artista pop, não sei o que, vocês podem não gostar, não sei o que, mas é um cara que é um gigante no que ele artista. faz, é um dos maiores guitarristas da história. O cara estudava 8 horas por dia. Estudava Sim, brincando, porque ele curtia, tudo bem, fumando maconha, sei lá. Não interessa. Mas existe uma disciplina Não, claro. ainda que E seja havia, divertido pro cara. É É craft. Não, sabe qual é o problema? Quando havia você- superestrutura. Quando se fala disciplina, assim, como as palavras estão sendo Já pensa no dirigidas, Mourão berrando. né? Os caras, exatamente, já começa a pensar, bom, fascista, não, aquela disciplina, disciplinista. todo mundo Não. tomando chibatada no não, conservatório não, ajoelhar no musical. milho. Não. Então, eu Entendeu? acho que quem deu uma solução, alertou aqui, que foi muito legal, pra mim foi o Cogos, na entrevista que a gente deu, que ele falou Cogos. assim, ó, Cogos, desculpa, é a base, a sociedade, ela precisa de uma base moral. Isso, mas Então é a isso que base moral que vai dar esse alicerce tudo, ela que só o é cristianismo, construída ela foi por sendo meio, destruída, por meio das grandes obras. dos últimos 90 anos, das né, grandes ou obras. mais. E isso, cara. Mas é por isso Então, E aí a gente precisa também entrar porque para mim é o nosso papel e entender que é o seguinte, não vai ser mudança para nossa geração. Não, a gente precisa é geracional. querer esquecer isso e tentar fazer o melhor Fazer para um que a gente pouquinho, construa Claro, algo claro. que depois venha com alicerce. gente muito melhor do que a gente, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Não, quem a espera pirâmide já essa não, geração é revolucionária. Revolucionário, por isso que eu tô falando. Acabou, o convidado não vai falar não. Não, mas é que na verdade é isso. acontece. A sociedade, a sociedade você muda de baixo para cima, não é de cima para baixo. Exato. A gente teve a sorte de ter um presidente, não sei nem se sorte, porque sem a base da pirâmide a gente tá gente tendo vê olha o que a ele dificuldade tá- que Olha a tá tendo merda, de conseguir segurar essa bronca, né? Mas isso o próprio Olavo falava, a gente falou bastante do Olavo aqui. Não adianta eleger o Não presidente. adianta botar o cara em cima. sem a ter cereja todo- do bolo se o bolo tá todo Cara, mofado. Mas é uma janela de oportunidade, né? Então você tem que porque aproveitar. Ajudou alguma Por coisa. incrível não que dá pra- pareça, porque ele não é um presidente. Ele é o cara, raiz direito, que assim, eu quero estar na praia, porra! Eu não queria estar nessa merda! O cara tá puto! O cara tá puto, velho! Você vê que ele tá puto! o cara né? que- é isso Eu que quero eu na falei. praia, eu quero tanto Mas tem beber, o quê? não A sei o sensação do dever. Tem a da sensação vocação. do dever, Aliás, exato. a coisa da Nesse disciplina. sentido, ele tem A coisa isso. da disciplina tem a ver com isso. Isso. Quando você é vocacionado, você Exato, não sente a disciplina. exato. Quando você Contra a encontra disciplina, o seu é lugar, É isso aí. Você não é isso precisa aí. brigar com isso. O problema, tem que falar direito. o problema do Eu Brasil, não sou contra a o problema do Brasil é a destruição da vocação. isso. Começa-se sim, a exatamente. partir daí. Porque por quê? Porque a cultura já está toda detonada, então o moleque ele tem uma certa habilidade. O pai já olha e fala, não, tira isso daqui. Eu isso vou acontece criar também. elementos para esse moleque não ir para esse caminho. Vou botar ele no outro caminho aqui, porque ele precisa ser jurista, precisa ser, enfim. Ou ele precisa fazer TikTok, que é pior, né? Estamos tem chegando isso. na era do pai. A questão do pai tic- quer que eu a questão faça do o filho faça de TikTok. Não, porque cara, o valor é o dinheiro, mas por isso que eu acho... Era futebol, né? Agora é TikTok. Por isso que Dá eu mais dinheiro. creio com muita firmeza, com tudo que a gente falou aqui, que a esquerda irá atacar de verdade, porque não é a gente falar uma questão abstrata, atacar de verdade o cristianismo Sim, e as É o que igrejas. já está fazendo há Mas com tanto muito tempo. mais força. E aí Agora eu vai. quero fazer a pergunta para ele do judiciário, porque esse ressurgimento, digamos assim, ou quase avivamento, como dizemos nós protestantes, mas o avivamento que trouxe tantos novos cristãos e tem firmado uma base moral sólida, é o que pode preparar o Brasil daqui a um século para ter aí essa base, porque essa base moral vai estar forte. Isso aqui é 50, 60, 100 anos. Agora, não é só a esquerda. A gente sente um ataque do judiciário ao cristianismo. Sem dúvida. E eu queria te perguntar se você entende por que, se isso é inerente ao próprio sistema, ou se é um oportunismo por causa da questão do presidente e da base cristã hoje está do lado do Bolsonaro. Acho que isso é a esquerda. É a esquerda usando os instrumentos que estão ali, que foram esquerda é a colocados. tela, O instrumento está tudo pronto. Está tudo pronto. Os instrumentos inquisicionais estão todos prontos. Persecutórios estão todos prontos. Por isso a importância da gente sempre eleger gente que represente aquilo que a gente quer, porque está segurando isso aí. Na hora que soltar, vai soltar que nem gente grande. Né? A gente, essas nossas próximas eleições aí, eu me preocupo com o que vai acontecer, porque pode vir um mar de lama mesmo, porque está tudo pronto.
As barreiras já foram ultrapassadas, já não voltam mais. Quando você fala das próximas eleições, você tá falando essa aqui. Acho que essa Bota pode o ser programa muito antes. importante. Só precisa ver isso. Você vê, vou dar um exemplo que está acontecendo. Você tem gente que está respondendo a processo administrativo de homofobia por ter falado algo na televisão, por um telespectador viu, não gostou, fez uma denúncia à Secretaria de Justiça e Cidadania aqui de São Paulo e está respondendo um processo administrativo sobre isso. O foco da fala foi uma determinada pessoa. Um outro qualquer se sentiu ofendido como classe e A jogou lá. determinada pessoa talvez nem tenha se sentido ofendido. Com certeza não. Até porque repetiu a palavra que essa determinada pessoa se disse. Ela só reproduziu. Então, olha só, direito penal é exclusivo da União. É uma lei estadual aqui de São Paulo. Tá tudo inconstitucional, tá tudo errado. Só que tá lá pronto. Então, assim, se a gente não tiver freios, esses freios têm que ser políticos, eles não têm outro. Ou o freio é político, ou vamos subir com as armas para nossa jabuticabeira. Não tem outra opção, né? Então, esses freios eles só podem ser políticos. Na hora que soltar isso aí, tá tudo armado. Tá tudo, porque é muito fácil você chegar. O aparato estatal, ele é muito pesado. Então a gente está realmente na encruzilhada. Eu acho que estamos na Essa encruzilhada. eleição é a eleição da encruzilhada. Eu acho que... Eu nem... Não no sentido macumbeiro. Não, tá? não, eu nem acho que seja, por exemplo, Se a na gente questão... na cruzilhada, a gente é o frango. Farofa. Eu nem acho que seja na questão econômica, por exemplo. Eu particularmente acho que não. Mas essa questão de repressão, essa questão de perseguição e calar a boca de quem não vai comigo, isso vai acontecer assim com uma Já tá, né, força. cara? Então imagina então quando tiver Quando já A questão de estabilizado. fake news, por exemplo, Por que é um negócio segura tão... um pouco isso? O que segura um pouco isso? É a mobilização popular por conta de um presidente. Se esse cara sair, a mobilização ela vai cair, é natural. Claro. Aí, meu amigo. Os caras vão tocar a vida, Aí, né? meu Porque- amigo, vem com tudo. Então, mas sem querer entrar no exemplo, mas não tem como. Para pensar leve. Agora, ontem, né, o Supremo, o TSE, com o juízo do Supremo, decidiu, criou a desorganização informacional. Sim. Isso aí. É um, espetacular. né? Então, no seio da Desinformação e... Não, desorganização, desordem. É o fake news Desorganização 2.0, né? Da interpretação. Ou seja, como a os notícia é fatos... Os fatos estão verdadeira. certos, mas levam a Mas você é interpretações burro. erradas. Mas a forma como você interpretou o julgamento político que você fez dos eventos, você está levando outra pessoa à confusão. Basicamente isso. A forma que Censura você... deu opinião, pura e simples, né? Não tem nada de... até porque ele parte de uma mentira. Porque no caso específico do Brasil Paralelo, o documentário fala no governo Lula. Ele não fala o Lula. Ele fala Sim, no sim, governo Lula. E era no governo Lula. E era todo mundo ligado ao PT. Então era do governo Lula. Mas tudo bem, vamos lá. Então ele falou que uma desorganização informacional. Uma decisão dessa De ofício. de ofício, e que beira assim, um ridículo, assim, é criticado inclusive pelos grandes meios jurídicos, pelos advogados. Mas Até a esquerda está criticando. todo mundo anestesiado. Né? Então, o que se pode fazer quando uma decisão que é tão absurda assim, que a gente fez, já gerou uma censura objetiva? Então, assim... E foi 4-3, salvo engano, né? Foi 4-3. Que é mais Agora, assustador. essa expressão já existia dentro Não, no meio pelo menos eu Foi criado dentro do no meio nove jurídico, língua não. mesmo, nove língua. O cara falou, eu realmente a Não, forma... eles passaram todos os limites, né? Isso não tem a menor dúvida. Porque uma coisa é um cara sozinho, mas ter 3 votos... Aí Não, mas 4 isso é o que votos, acontece. 4. Isso é o que acontece. Você pega, por exemplo, o próprio Supremo, 99% das decisões do Supremo que nós ficamos assustados, elas foram referendadas por 10-1, voto vencido do Marco Aurélio sempre. É isso, é 10-1, 11-0, 9-2. Assim, os caras criaram uma hegemonia, né, que foi justamente a ocupação de espaços durante todo esse período. É complicado. Então, assim, a gente vai ter que ir renovando o Supremo pouco a pouco. Não pode esquecer que, se por acaso, quem for eleito agora já tem mais 2 pessoas para indicarem. 2 pessoas para indicarem com um Senado relativamente melhor,
Dá para você tentar indicar quem que você quer de verdade, vai colocando e vai Pelo tentando menos calibrar. melhorar a qualidade da sabatina também, né? Porque é outro problema nosso. Então, mesmo dos aquilo nossos é senadores, a deprimente. sabatina é deprimente. Ih, mas olha, isso aqui não é uma coisa brasileira, hein? Eu acompanhei as últimas sabatinas nos Estados Unidos. A última foi a mais bizarra Aquela de do todas. cara acusado por uma mulher de 30 anos atrás que tinha. Olha, em geral, eu acompanhei algumas, mas em realmente geral é. a sabatina dos Estados Unidos é boa. Realmente, a última foi uma catástrofe. Mas em geral, uma aula de direito... Mas isso demandaria, em tese, também mais participação popular. Agora a gente aprendeu, né? Ninguém sabia que existia CCJ, ninguém sabia que existia sabatina. Não, a gente sabia os acompanha. 11 jogadores do Brasil. Agora a gente sabe os 11 do Super. Então, não isso, sei se isso bom é ou uma ruim. melhora. Não, mas é uma melhora. sim. Agora, é que você pega o Supremo, ele é curioso, porque o Supremo, você tem ministros ali que são completamente ideológicos e tem ministros ali que são completamente pragmáticos. Então, se você melhora um pouco a composição, pode ter certeza que tem outros ali que vão lá. Agora, não é tão catastrófico assim como você imagina. E os ideológicos, não colocando ideológicos do nosso lado. Não, do outro lado, você falou militante de esquerda. Você pega, por exemplo, um juristas. Lewandowski, que é militante de esquerda. Pum, sim, esse cara sim. não adianta. Agora você pega um Gilmar Mendes da vida, é um cara pragmático. Exato. É o cara que dá porrada pra caramba, mas lá na frente talvez pare de dar porrada. Como era o Marco Aurélio Melo também, né? O Marco Aurélio sempre foi um belíssimo ministro, É. cá entre nós. O Marco Aurélio sempre foi um Não, ele belíssimo ministro. Pô, ele foi baita na do Jovem jurista. Pan falado, cara, falou pesado. As contra pessoas o- pegavam. contra O essas Marco Aurélio, decisões. para quem trabalha com tributário, ele sempre foi conhecido como o voto vencido, né? Porque ele dava aquilo. Ele sempre foi respeitou sempre muito a Constituição e a lei. Mesmo naquele que se caso espera, do André né? do Rap, que todo mundo fala, ele respeitou a lei. Mudaram a lei previa que toda prisão provisória você tinha que ter a cada 90 dias um despacho, o juiz não despachou, ele falou assim, certo. tá errado, então pronto. É aquela história que a gente tá falando. Não pode ser casuísta. A lei tá ali. Ela é seguiu a lei. objetiva. O cara não Aí você vai aprovou falar o assim, pedido. mas então ele não deveria aplicar a lei porque tem um bem maior. Pronto, agora é o que tá Aí dando, entrou, tá dando o que tá dando. Exatamente. Muito bem, a gente já passou de 1 hora aqui. Queria falar de algumas coisas, mas assim, Vamos lá. mudar um pouco o foco aqui, rapidinho, no final a gente volta. Por que um dia você acordou e falou, pô, você é advogado? Fala um pouco mais da sua vida pessoal. Uma penitência. Eu sempre Você gostei fala de assim, eu não humanas. sou uma tão boa pessoa assim. Na eu acho verdade, eu que- sempre gostei de humanas, né? Brincadeira, Num primeiro momento, assim, eu era péssimo em matemática, né? Então assim, eu falei, vou ter que ir, né? Não, sempre gostei de humanas. Você foi pro tributário. Mas no tributário você sabe que tem duas coisas. Tem o cara que é mais contadorzão mesmo, que aí é o da matemática, e tem o cara que é mais constitucional, né? Que é o sim. criador das teses, né? Você dá a conta pros outros fazerem e Basicamente, analisa. a gente tem que chegar ali, né? Mas eu sempre gostei de humanas, né? E aí, das áreas de humanas, entre outras coisas também, até a questão financeira realmente impactou, né? Claro. Assim, eu não vou fazer sociologia, antropologia, eu vou viver lá em Chapuri, no Acre, não vou, né? Então, no final das contas, foi isso. E eu gosto realmente de humanas, e gosto de tudo. Gosto pra caramba de sociologia, gosto de história pra caramba. Então, foi levando, né? E o direito, eu já tive até as minhas desilusões com o direito, porque durante muito tempo me incomodava muito um formalismo exacerbado, né? Mas o formalismo exacerbado, que é o devido processo legal mesmo em alguns pontos, depois você vê que ele tem a sua função, né? Advogar no Brasil é uma aventura, né? Porque é muita gente. Insegurança jurídica. Não, é a insegurança sim, jurídica. Né? Então você chega pro teu cliente e falar, olha, é 99% certo, né? Mas Só que esse 1% tá aí. às vezes acontece 99%. Esse 1% Não, acontece 99% das vezes. É bem por aí mesmo. Que loucura. hein? Muito bem. E que Então, vocês... eu queria perguntar da Humanas, e voltar um pouquinho ao direito. Você não acha que o direito... O nosso problema começa quando o direito ele se separa totalmente da filosofia e da teologia, e aí falta uma referência moral maior que para apontar os critérios de justiça e os critérios do próprio direito. Digo o seguinte, o nosso direito hoje não é injusto per se? Então, aí é uma discussão clássica mesmo, né? Porque se você pega, por exemplo, a teoria pura do direito, né? Você pega Kelsen. O que ele fez, né? Ele tirou. Vamos analisar a norma jurídica, né? A estrutura da norma jurídica. Então, vou tirar de tudo, né?
O direito, não existe o mundo do direito, existe o mundo, né? E no mundo tem o direito com a filosofia, com a psicologia, com a matemática, com a medicina, né? Ela se sobrepõe. Você tira para uma questão acadêmica, né? Para uma questão pedagógica, vamos estudar isso. E aí você analisa exatamente o que é a estrutura da norma jurídica e as suas implicações. Depois você, em tese, tem que reintroduzir, né? Ao reintroduzir, qual que é o norte? O norte é o direito simplesmente que está posto ali, né? Que deve ser interpretado daquela forma, ou você tem algo maior, né? Que deve ser justamente o princípio informador, seja a justiça, seja a liberdade, qualquer coisa do gênero, né? A justiça é o que mais se usa. O grande problema disso é que o conceito de justiça vai mudar também, né? De um lado para o outro, né? Então, se você pega... vamos pegar aquele evento em que aquela mãe, na porta da escola, que era uma delegada, matou um assaltante, né? Se eu olhar de um lado e você olhar de outro, pode ser justo o que ela fez e pode ser injusto, né? Então é complicado. Eu, particularmente, sou a favor da aplicação do direito posto mesmo, né? Porque, pelo menos, você tem uma justiça de colocar todo mundo embaixo da lei. A partir do momento que você começa a criar justificativas morais, que podem ser muito boas, mas eventualmente podem ser muito ruins, aí você começa a criar todas essas deturpações que a gente está vivendo hoje, né? Mas o direito nada mais é do que uma criação humana, né? Que visa justamente regular as relações. Então, deveria, pelo menos, ter um fim bom, né? É para isso que serve, né? Então, mas na aplicação é muito perigoso você por isso que eu gosto muito do Aquino. O Aquino fala que ele é, de certa forma, positivista, né? Mas ele vira e fala o seguinte, o direito é bom se servir ao justo. Então, aí sim, tipo, mas o problema é na aplicação. Isso. Por quê? Eu acho que na concepção, ok, mas na aplicação é complicado. Por quê? Porque senão você vai estar sempre à mercê das autoridades constituídas que vão falar o que é justo e o que é injusto, né? Então é mais fácil, e aí é óbvio, o que vai se falar? Que é o que sempre fala. Mas aplicar a lei em si, isso aconteceu no nazismo. É verdade. Mas talvez o que tinha que ter feito lá era mudado a lei. Esse que é o ponto. Não aplicar a lei. Porque senão você começa a ter algumas situações complicadas, como está acontecendo direto. O agente da Polícia Federal não deve cumprir ordem constitucional. Mas e aí, cara? E se começar a acontecer isso, entendeu? Cabe a ele uma análise mais moral e tudo mais. É bem complicado. Qual o conhecimento né? constitucional de um agente da Polícia Federal para poder dizer sim ou não? Mas Não, porque aí é legal, assim... isso que nós, o Aquino falava isso mesmo, falava, essa lei é injusta, é ilegítima, Você não deve, eu também injusta, até concordo você com não isso. pode... A minha pergunta O problema é o justamente efeito disso, né? cristãos, O né? problema é o efeito disso, porque assim, se você tivesse uma sociedade homogênea em termos de moral, maravilha. Mas e nessa sociedade totalmente heterogênea e com esses buracos morais, Eu tô aqui né? pensando, a gente tem um Tinha que país ser todo mundo cristão. Mas é verdade, bom, isso realmente é um ponto... ajudaria. Não, comungar dos mesmos princípios, ou pelo menos os mesmos valores éticos, ajudaria demais, demais. O norte moral, eu não sou moral. O Ocidente destruiu isso, né? Não sou um especialista. A gente mesmo se autoimplodiu. Mas assim, me parece que o direito inglês, né, é baseado no bem comum, né? Então, primeiro você tem a estrutura da Você vê o que sociedade acontece, e a partir depois dali dali você você tira. retira as leis, né? No nosso caso, parece que não é muito assim, né? É o bem do cara que está fazendo a lei. Na verdade, lá é baseado mais em costumes, né? Então tem as suas práticas, as suas tradições e Faz muito mais sentido, né? Fala a verdade. Então faz, mas o Brasil, por exemplo, é um país complexo, né, para isso. Cheio né? A gente de não tem a nossa tradições identidade, diversas, né? Qual que é a identidade nacional que a gente tem? Qual é a difícil. nossa identidade Mas então, nacional? não Porque não hoje sei- eu tava vendo, essa semana eu vi uma menina dançando num TikTok da vida, qualquer coisa, uma loirinha na Oktoberfest. Peraltinha. Cara, ela foi destruída. Isso faz parte do Brasil também. Então, assim, como assim? Os sulistas são o Brasil. São Brasil também. As E aí fala assim, o loiras têm no germanismo. E que história é essa? Como Eu assim? lembro, eu vi isso aí. Então, assim, é esse tipo de coisa. Eu acho que assim... O Sul é o meu país, o cara falou. O cara Porque botou tinha umas assim. moças bonitas. Você sabe que talvez uma solução para isso, seria realmente regionalizar mais as coisas. Era aí que eu queria chegar, porque você pensa, a justiça numa tribo é muito mais fácil de você fazer do que num país de 200 milhões. Sim, mas o Brasil Mas já é por isso que teve precisa ter o debate, né? O Brasil já teve grande... Na monarquia, Tá aqui, eu acho que era ó. um pouco assim, Tem um não livro era? aí do Zé Pedro Galvão de Souza, cadê? Tá aí, eu vi o livro outro dia.
Bom, enfim, deve ter tirado, porque o livro é bom, aí... aí ele some. É porque alguém tá lendo, pode ser. Eles trocam por anime. Esquisito. Não, tem um Mas Lucky tinha Luke livro- ali. então, mas tinha o Zé Pedro Galvão de Souza e que era um grande municipalista e que acreditava nisso, e defendeu, né, bastante. Nosso problema são... Aliás, o Ponte Miranda falava isso, foi o apriorismo jurídico, nós de querer ficar importando legislação Mas essa estrangeira, questão, né? e aí você vê, então, Alienígena. se a gente vai discutir, por exemplo, uma nova Constituição, isso tem que ser discutido. Qual que é o modelo de Estado? Né? A gente quer viver numa federação mesmo, ou uma união municipalista? Quer dizer, esse tipo de coisa tem que ser discutido, mas ninguém Agora, Então, eu sinto que a esquerda, por voltando, exemplo... desculpa, essa coisa de regionalizar por outro lado, quando a gente vê a primeira instância, as coisas absurdas que saem também, tem esse lado. Mas é né? que às Você vezes fala, ali pô, também é mais fácil deles mudarem localmente, né? O problema do Brasil também, entre outras coisas da regionalização, é que primeiro foi dada uma competência legislativa muito grande para a União, né? Então a União legisla sobre tudo, né? E a questão orçamentária, né? Então o cara tá lá na ponta, ele pode fazer o que ele quiser, mas quem paga a conta é papai aqui. Não é o Por cara isso que é legal ele- esse menos Brasília, mais Brasil. Sim, né? mas aí você viu o que aconteceu na Covid, né? Jogou dinheiro para os Estados, sumiu tudo. Não, Sumiu, exato. Sumiu tudo. Entendeu? Pois então, é, assim, o cara. buraco é mais É embaixo. que tinha que também trazer um sistema penal mais pesado, a legislação federativa para, de repente, o Estado, né? Como é nos Estados A Unidos, questão da organização orçamentária é importante, né? Independência orçamentária. Você se vira, você toca aí a tua vida. Só que aí eu pergunto, num país como o Brasil, com essas diferenças regionais tão grandes, será que isso é possível? Porque também tem essa. Porque também eu acho que a gente, como o maior PIB, de certa forma tem que ajudar o Nordeste, o Acre, Sim. que lá os caras têm mais dificuldade. Não, e os caras, às eu vezes, não entendo conseguem nem essa explorar a terra divisão. deles por conta de questões eu entendo que haja indígenas. uma divisão Sim. no sentido de... Sim. tem um lado Uma solidariedade. mais socialista, vamos dizer assim, aspas, muitas aspas, de você querer um bem comum para o cidadão que está lá, no fundo. Mas o problema é que é quando isso vira uma máquina tão absurda que você acaba não tendo nem representatividade. É que nem aquela coisa da minoria virar o cara que manda. Cara, não precisa Tudo nem- bem, tem a minoria, ele tem O Brasil direito, é um mas país ele não muito pode ser o cara que complicado. manda. O Brasil é um grande caixa eletrônico, né? Essa que é a verdade. O Brasil é um grande caixa eletrônico para um monte de gente. Gente lá fora e gente aqui dentro, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, deve ser o país com a maior transferência de rendas que existe na face da Terra. Só que é ao contrário, às avessas. Você tira... É extrativista. De todo mundo que... Instituições Todo mundo, extrativistas. basicamente é isso. É todo mundo que contribui para alguém que vai drenar, né? Isso é em tudo, né? Vamos pegar uma Petrobras da vida, por exemplo, hoje. Cara, a Petrobras, nesses primeiros 7 meses, pagou 136 bilhões de dividendos. Meu Deus do céu, cara, 136 bilhões de dividendos é mais do que o orçamento da defesa no ano inteiro. Alguém tá tirando, vamos tirar grana, vamos tirar. É caixa eletrônico. Já nem é mais uma empresa de extrativismo mineral, né? Já é uma empresa, já é um caixa eletrônico, né? Então, assim, isso é em vários pontos do Brasil. E aí tem um outro ponto também, que é o seguinte, é a falácia de que o Brasil é um país pobre, porque no final das contas, olha o que a gente gera de dinheiro aqui. Exato. Olha o que aconteceu na Covid. Crise mundial. Olha, surgiu dinheiro de tudo que é canto, não faltou nada. Teve um reporte da CGU que disse que aproximadamente 65% da grana enviada a estados e municípios foi desviada, 65%. Ainda assim, a gente 65% sobreviveu. e não faltou. E a dívida PIB sequer aumentou, já baixou para os níveis. Então, olha que loucura, olha que isso aqui não é gerador Cara, de a gente gera de receita. O custo do nosso judiciário é anual 100 bi, não é isso? É 100 bi, gigantesco. cara. 100 bi é o custo do nosso Não, a gente vê, porque quando a gente gera aqui, nós, uma empresa pequena em São Paulo, a gente gera qualquer coisa, eu pago muito imposto. Sim. E a gente não tem tanta grana, não recebe tanto. 20%, 30%. Cara, 30%. O Tiradentes morreu por causa do quinto, velho. Quinto. Eu sonho em pagar o quinto. Cara, É que o nosso salário também... o o salário de sente, vocês né? também é. Mas Tem esse lado aí, esse é um tem ponto, esse é um ponto complicado, porque aí, no final das contas, eu, por exemplo, sou um cara que não sou a favor de assistencialismo de uma forma assim jogada, mas o Brasil é um país que teria condição de fazer um assistencialismo Uma sustentável rede, né? se realmente fosse bem gerido e sem esses interesses internacionais e locais, assim, de privilégios, né? Sinceramente, a nossa maior virtude como país, que é essa grandeza, é a nossa maldição também, né?
A gente é olhado por muita gente e não deixa a gente andar, não deixa a gente ficar de pé de jeito nenhum e, sinceramente, não sei se vão deixar. Essa que é a grande verdade. Porque você vê, quando você fala em qualquer coisa que mexer com a Petrobras, e é muito interessante, né? Porque hoje as empresas privadas estão fazendo políticas assistencialistas, políticas inclusive comportamentais, Sim. tipo, querem botar pauta comportamental e... As woke, né? Sendo woke, exatamente, pauta comportamental e impondo, inclusive, contrariamente ao princípio da eficiência, desse princípio da eficiência e da excelência. Não é mais uma questão de isso me dá lucro, eu vou fazer. Não. Porque Já faz tempo, já faz tempo que não é mais. E bota diversidade e tal, beleza. Aí o cara fala, bom, eu sou privado, não preciso mais seguir princípios de excelência e de mercado. Agora, vai mexer na Petrobras. Aí eu falo, não, a Petrobras tem que ser princípio de mercado, não pode ser pro brasileiro. Lei das estatais, tem que respeitar. E 136 bi de dividendo, o cara bota lá, e por isso que a Miriam Leitão pula quando fala de Petrobras, fala, tem que seguir preço de mercado, tem que seguir mercado. Você mexe em qualquer lugar, menos lá, entendeu? Então, quer dizer, a eficiência que é exigida do setor privado, que não é mais exigida do setor privado, agora ela é exigida do setor público. E quem deveria fazer política pública, que é a empresa estatal, não está mais fazendo, quem está fazendo política pública é a empresa privada. Quer dizer, esvaziaram o Estado e agora isso aqui virou só tudo às avessas. Gerador de dinheiro para as empresas privadas fazerem política pública. É isso. Não, e é um caixa eletrônico. A Petrobras é um caixa eletrônico. Quer dizer, uma transferência de renda invertida, né? Do pobre pro rico. E a Petrobras é engraçada. cada vez mais rico. O Brasil é classe média. instituições extrativistas. Bolsa, B3. E o mais legal da Petrobras é que você fala assim, não, mas você tem que distribuir bastante dividendo também, Então acho que porque... eu vou pro PCO. Você tem razão. O problema do PCO... em alguns pontos até tem razão mesmo. O problema é a implementação, né? Eu tava vendo um No cara começo, do PCO... depois a gente nos caras, pô. Antes Antes deles eliminarem a gente elimina os caras, Jô. Na revolução, vou te matar, mas A depois gente conversa, está né? estado teocrático. Ele Pronto, falou acabou. isso com essas palavras. Ele falou assim, falou pra gente. Na revolução, te mata. Esses caras são maravilhosos. Pelo menos eles são coerentes, né? Pelo menos Não, fala a verdade. não, até Mas eu vou te nisso. falar, pra mim, a questão do PCO, e até ganhou uma certa visibilidade, né? Muito pior do que o comunista raiz é o woke. O woke é a pior coisa que Mas existe. infinitamente. O progressista é a pior coisa que pode existir na face da Terra. O woke é. Né? É porque ele é vestidinho, né? Ele tem uma aparência de limpinho. E faz um mal, porque Nossa. isso vai se... Você não vai convidar o comunistão raiz pra comer na sua casa, mas o woke você convida. Aí quando você vê, o cara tá deturpando seu filho. Exato. Então, Esse é o contrário. Não, e o fascismo, assustador. eles gostam dessa palavra, mas o fascismo de trabalhar numa empresa woke, eu conheço gente que trabalha, e ele é num nível, um amigo meu, não vou falar muitos detalhes, mas estava numa dessas e teve, precisamos fazer uma reunião aqui para vocês aprenderem sobre homoafetividade. Aí, a partir de agora, pessoas que trabalham com voz, não tinha imagem, tem que ter um negro, pelo menos, um gay, um não sei o que lá, não sei o que. Não, mas a gente não tem que buscar pela voz, o estilo de voz com o personagem. Não. Tem que ter e não sei o quê. E é o seguinte, falou assim pro cara. É o seguinte, a gente está no poder. Não adianta você vir, os homossexuais estão no poder. E assim, não é que, queremos direitos iguais de todo mundo. A gente manda e você obedece. Então eles falam isso a boca pequena. Sim. Na hora de fazer a propaganda, olha, nós somos a empatia e o amor. Mas isso, eu vou te falar com muita franqueza. Quando o Rui Pimenta veio aqui e o Luiz perguntou pra ele, você vai mandar por último? Ele pensou, ele falou assim, puta, você é um cara legal, mas tem que te mandar pela revolução. Mas eu senti que ele teve um pouquinho de pena. Sim. O Woke não tem pena. O woke não tem pena. O Woke vai, claro, eu vou te matar. Por último, não, eu vou te matar agora. Você é homofóbico, Eu vou te matar antes da revolução. Você falou um sociopata. negócio legal, falou assim, o woke vai te matar fofinho. O paredão vai ter um arco-íris. Mas é isso mesmo, cara. Nada muito diferente do nazista. Porque o nazista não era um cara mau. O nazista era aquele sujeito... típico mauzão, o sujeito fala, por gentileza, A câmara de a fila da Câmara de Gás é por aqui. Isso foi uma das coisas que assustou os judeus. Eu Cara, os caras tenho não um são amigo violentos. que ele Mas tinha uma empresa grande, e aí eu encontrei com ele há um tempo atrás, a gente teve umas discussões até, porque ele realmente era desse, assim, ele um dia chegou o olhinho brilhando, porque eu descobri realmente que a minha família é racista, um negócio desse, assim, né? E o cara assim, né? Totalmente branco, super bem estabelecido, sei lá, beleza. Aí ele montou uma agência, né? E nessa agência era uma agência woke pesado. Encontrei ele há um tempo atrás agora, pouco tempo atrás, ele falou assim, realmente o pessoal tá falando que eu sou
Tipo, na agência dele. Na agência dele agora. Agora ele é o racistão. E você é uma coisa que não importa os seus atos, não importa o que você mesmo diz. Você é e acabou. Acabou. Você é racista porque sim, porque você é Acabou. branco, acabou. Mas enfim. E é pior do que isso, Trelli, porque se você tiver, por exemplo, uma mulher feminista, que é super aceita lá no wokeismo. No wokeismo. Mas se de repente ela discorda de uma pauta, por exemplo, do movimento trans, ela é imediatamente considerada herética. Sim. Então ela vai uma ser religião, vai ser queimada, uma religião. Então você vê que, cara, não é o wokeismo, é uma ortodoxia que ela aceita. E dá um certo Fascismo. curto-circuito em alguns pontos, né? Porque Dá, você começa a ter sim. embate de Naquelas siglas todas do LGTV, que eles gostam de falar. Não é propaganda da televisão. Mas entre eles existe já uma tensão, porque um fala que, mas como a mulher... Tensão nada, tem porradaria. Fala aí, é a história que... Não, a lésbica que não quer ficar com a mulher trans, ela é homofóbica. Isso aí, e aí ela é herética, entendeu? E aí ela vai ser expulsa do... Ela sofre as consequências de cancelamento. Como a menina aqui também, que é a história da menina que acabou não querendo beijar o traficante, me morreu, né? Ou, enfim, bateram, não lembro o que aconteceu, mas nenhum grupo feminista foi tá nem aí, brigar por ela, entendeu? Então, assim, é também casuístico, né? Sim. Então a gente vive momentos difíceis. Mas o problema é essa imposição, né? As coisas estão sendo impostas com uma força absurda, né? Então, mas não é uma... por isso que eu falo que é fascista. O cara que trabalha lá, a maioria não concorda, mas o cara tem que ficar quieto, porque senão ele perde emprego, senão ele é cancelado. E são esses caras que reclamam depois de precarização do trabalho, né? Precarização do trabalho. O cara do iFood tá mal, né? Mas o cara do iFood, pelo menos, pode fazer o que ele quiser. Ele é explorado. É o exemplo que eu dou do Uber, que fez a campanha lá do todos os carrinhos. E o Uber tava indo comigo e falou assim, não, os caras derrubaram nossa cota aqui em 20%, agora a gente ganha menos 20%. Eu falei, basta o cara ter o taxizinho do arco-íris que tá tudo beleza. É o paredão com arco-íris. É, o paredão com arco-íris. Perfeito. Cara, o ódio do bem é uma das, talvez, novidades mais assustadoras e perversas da nossa geração. Sim. Esse ódio do bem, ele tem virado virou um vírus social. Sim, socialista de iPhone, o ódio do bem. São as duas tudo desse jeito. Que... É o que eu te falei, aquele negócio, ele realmente quer te matar de um jeito fofo. Fofinho. E te agride de um jeito fofo. Sim. E te agride, pra quê? Porque na hora que você tá notando que você tá sendo agredido, e se você reagir com um pouco mais de força. De naturalidade. Se você reagir. Aí a pessoa vem e fala assim, nossa, você não é como você é agressivo, você é isso, entendeu? Isso é. Você é agressivo. A tiazinha rezando. Mas isso vem muito de escola também, O cara fofinho fala uma barbaridade. De escola, né? Porque, por exemplo, aí eu até... Você fala bastante de educação. Uma coisa que às vezes me deixa assustado, né? Você tá conversando com alguém e pensa, meu filho estuda não sei onde, sei lá, numa Evans da vida... Você vê que ali é o ódio do bem sendo propagado. E os pais não fazem nada. Mas é porque a escola é muito boa. Mas que escola é muito boa? A escola vai gerar um psicopata. Meu filho vai virar um psicopata. Tá gerando um sociopata. Então, assim, a escola é muito boa. Por quê? O que você quer de uma escola? Então, assim, tem um pouco disso também, né? Eu acho que falta. Pelo menos ele vai saber Bhaskara de cor, né? Porra. Pior é que não vai saber Bhaskara. Não vai. Sabe o que ele vai saber? Ele vai saber como é que funciona o Conselho da ONU. Porque é isso que eles fazem hoje em dia. Eles sentam e falam assim, eu sou da Filipinas. É isso que gravar. Especialista nas entidades. Sempre que eu falo com meus filhos novos, não são, nem chegaram na adolescência direito. É sempre problema da água, que vai acabar a água, carne que tem não sei o que, né? Sim, Minha filha, 9 anos, carne que não sei o que lá. Eles já são espertos, sabem que às vezes até refutam de uma forma infantil, que eles não têm argumento, mas que às vezes até tá errado, mas você vê que eles, mostra que eles sabem que eles têm. Mas não é assim, tem pai que aplaude. Não, é 99%, eu imagino eu, porque... Vou te mostrar um caso que aconteceu na minha casa, que eu até marquei aqui um colégio, mandei mensagem que eu não aguento mais, né? Eu já sou aquele tiozão o pai que quando chato, chega... do Zap, tio do Zap. Lá vem ele. Lá vem o tio do Zap. Mas eu levei um susto. Minha filha chegou um dia em casa e falou assim, pai, o que é glória? Falei, cara, que pergunta boa, você tá aprendendo? Falei, pô, que bom, né? Vou falar da glória, das virtudes. Eu falei, tá, mas por quê? Por que você precisa? Explica pro seu pai. É que eu tenho que escolher uma roupa que represente uma palavra e eu preciso usar a roupa. Eu falei, mas glória não tem a ver com roupa. Você pode estar
Sem roupa. Sem roupa Vai e estar tá em glória. lutando e tal, virtude. Não, mas a palavra escolheram. E aí eu falei, cara, quer dizer, é todo um sistema pedagógico pela acessibilidade, também da alteração da palavra, que você tá glorioso. Sim, porque, né, então que Glamouroso, aponta- glória virou glamour. É isso aí, glamour, entendeu? É um exemplo que eu sempre, eu brincava muito, né, brinco até hoje, né, Que com a é minha um mulher. reducionismo violento, né? Não, violento. mas E é uma vira o palavra quê? enorme. Vira o Instagram. É que nem, Difícil de falar, de explicar. é que nem a palavra graça, né? Que entrou muito no circuito do Beautiful People. Que o cara pega um negócio que era, né, que o nome já diz, a graça de Deus, uma coisa merecida, maravilhosa, etc. Aí vinha um quadro. Aí as pessoas falavam assim, nossa, que graça. E isso virou muito Beautiful People, fala isso, né? Olha que graça. Ai, uma que graça. gracinha. Agora uma virou gracinha, agora né? virou, uma agora a graça. graça é só pra fazer rir. A graça, quem não, faz fazer rir uma coisinha bonitinha, que alguém fez um negócio. Então, quando você vai explicar a graça, por exemplo, de Deus, a pessoa fala que é tão distante. Tá Deus tem diluído graça. lá, Ele faz pedinha. Ele é bonitinho. Não, e essa questão da semântica, ela é dureza também, né? É dureza. Então, você vê que isso acontece, a distorção E de isso uma vem palavra desde de a virtude Hebe, que né? é a de glória. exatamente. Você quer ver uma... Aí, glória. puxando para o discurso político, essa questão da distorção da palavra, populismo. Sim. Populismo é uma coisa que não necessariamente é ruim. Sim. É, exatamente. E todo mundo, Foi populista é o demagogo. estigmatizado. É o o demagogo. cara- E não é é. aquele- É o cara que conversa com as massas, é o cara que trabalha com as Perón, massas. né? Né? Virou, Então você vê, é isso aí, é reducionismo, você pega só uma parte e Mas- destrói, mas- acaba O Morgan com... fala um negócio muito legal, que ele fala, quando você fala poeta, todo mundo acha que poeta é sempre bom. Tipo, o cara é um poeta. Pô, pode ser um poeta horrível, mas O que mais tem, né? filósofo. O problema Não, é que tem no Brasil é o filósofo contrário. ruim, né? Tem poucos poetas bons. Mas essa questão do qualquer woke, mundo, né? essa questão do woke do colégio, ela é tão séria porque ela está formando crianças venenosas. sabe? Venenosa, Malícia. do mal. Então ela fala uma maldade, mas Ressentidas, eu acho que é a palavra. Não é só sentido, Mas ela é meio maquiavélica, sabe? Sim, É meio- sim. Não sabe é. aquele cara que você virava assim, soltava um veneninho meio irônico, mas é o ódio do bem, é isso. Ele tá formando crianças que estão aprendendo a ser maliciosas. Sim. Então, sem Sociopa- perder a compostura, sociopatinhas. educadinhas, né? Mas É o maliciosas. Dória, né? Fala os maiores É o absurdos. Trudeau, né? É o tudo Trudeau. no É o segredo. Trudeau. A É, gente eu é acho um que o Dória é exemplo brasileiro. clássico. Não, a gente É, o tem pequenos clássico olhos de Trudeau. Trudeau, a gente sente, entendeu? E Mini aí, Trudeauzinhos. quando alguém reage a isso... Tá porque tratando percebe- mal o menino. Entendeu? Não, é que a questão, ele é violento. É. E aí uma série de covardias que a gente sofre. Nós sofremos isso Sim, hoje, mas está sendo feito em escala. Entendeu? Então, por exemplo, tem mulheres hoje que o marido gosta de tomar cervejinha. Mas a cervejinha virou um problema, porque é um machismo estrutural, tóxico e tal. Aí o marido chega a ver uma coisa que não gosta em casa, ele é um pouco mais incisivo. A mulher pergunta, você bebeu? Aí o cara, porra, por que não? Mas, e aí, não, você tá com jeito que bebeu. Então, aquilo irrita o cara tão profundamente que é uma Que aí- covardia. Sim. Aí o cara se irrita, ela vê, você bebeu, né? E é violento. E quando você bebe, você fica violento. Aí você bebe e fica violento, você tá ficando violento. Aí o cara se enlouquece, o cara se mata, o cara, daqui a pouco tá queimando a casa. Então vira uma profecia autorrealizável a partir de um lado maligno, profecia entendeu? autorrealizável. Que é o que fazem com o Bolsonaro. Sim. Bolsonaro sofre isso hoje. Aí você Bastante. pensa, vai dar uma estocada no cara, o cara grita e fala, olha lá, ele tá gritando. Sim. Pô, uma tremenda covardia, uma canalice. Falei, ia lá, o cara é puta, perdeu a razão de novo. A 99% das falas dele que foram mais infelizes da pandemia, você vê a cara provocando o tempo cara, todo. sim. Cara, E ele é 40 perguntas. Aí o cara fala, não sou governo, o que você quer que eu faça? Ó, tá vendo? Falou que não é governo. É o momento que o cara tirou a foto. Mas isso tudo é uma técnica retórica covarde dos woke que vem sendo montada porque o cara... E ele aprende isso. É E tem ensinado. vitimismo na história, né? Tem, ele fica ali se vitimismo. vitimizando e fica ali constante, cara, até o momento que a coisa estoura. É a pior coisa que tem numa relação, que é o passivo-agressivo, né? É o cara, nossa... aquela história da mãe que dá duas camisas, que a gente fala, a mãe judia dá duas camisas, e o cara chega no domingo seguinte com uma delas e fala, você não gostou da outra. Sempre tem alguma coisa negativa. Sempre vai pro... Né? Sempre tem alguma coisa negativa. Muito bem, gente, a gente está se estendendo. Queria que vocês falassem as palavras finais aí pro nosso... Muito obrigado pela sua presença, Fernando. Foi excelente o papo. Eu que agradeço. Volte sempre. Prazer. Também quero agradecer, Fernando. Muito bom. Aprendi muita coisa. O bom desse programa é isso, né? Porque a gente chama os caras sobre um assunto que a gente não entende nada e aí a gente aprende aqui. Que é bom que posso falar besteira, vocês não sabem que eu tô Também, falando besteira. exato. Pra vocês é legal. A nossa plateia sabe, cuidado. Os comentários depois... Não, mas mesmo alguns conceitos, algumas coisas, umas visões que eu tinha sobre alguns assuntos, você Sim, foi muito bom. Agradeço. mudou um pouco. Continuo achando
mal o direito. Né? Não, Com a minha mal impressão, mas agora eu tô mais Mas é um mal necessário, né? Vai fazer o quê, né? Não, mas eu acho legal a gente ter uma esperança. Apesar de você não ser muito otimista, assim, você tem algumas saídas, eu acho legal. Não, esperança tem que ter. Tem Se que você ter, é um vai fazer o quê? cristão, pô. Vai fazer o quê? Cristão tem. Quero agradecer e deixar a última consideração, perguntar para você o seguinte. Como protestante, Lutero, em um determinado tempo, ele falou assim, cara, eu vou menosprezar o direito, porque a única solução é mostrar apenas que é uma ferramenta da vida temporal. Hoje o Brasil sacraliza muito o direito, e os juízes. Não dá na hora a gente mudar essa cultura e tornar ele, menosprezar um pouco o direito para poder avançar o país? Tem que colocar o judiciário no lugar dele, né? Isso sem sombra de dúvida. Mas quem vai colocar, né? Vai ser o povo de uma maneira geral ou vai ser através de mudanças, né, mais estruturais e que aí demandam tudo isso que a gente veio falando? Né? Agora, se for o povo, você tem que ter uma consciência mais coletiva nesse sentido. E aí o problema de regionalizações e tudo mais dificulta também. Né? Resumo da ópera, o Brasil é um grande enigma, né? É difícil de lidar com tudo isso. Eu, da minha parte, eu acho que a gente está no caminho, o caminho está sendo seguido, é melhor do que a gente estava ontem, né? E todas essas crises até de autoritarismo que a gente está vendo, eles podem ser entendidos também como a gente provocando o outro lado, porque estamos pela primeira vez chegando perto. Né? Porque também quando é tudo muito flat, a gente está só se ferrando, Anos 90, a gente nem sabe o que é. Né? Então, assim, talvez seja o sistema gritando antes do abate. Talvez seja, vamos ver, tomara que seja. Né? Sim. Eu também agradeço a presença, é um prazer enorme e vou fechar com isso mesmo, né? A gente tem uma esperança. O Brasil, eu acho que a gente não pode esquecer que em 2017, a gente ainda... 17 não. 17, 16 Dilma. foi o impeachment. 16. Em 2016, a gente ainda tinha Dilma no poder. Aquele momento, eu não sei se vocês passaram também, pós-eleição, Aécio. Sim. Que, olha só, o Aécio era a nossa esperança. Olha como a gente sorte melhorou. que não ganhou, hein? Não, então... Porque senão... Mas olha só como a gente também às vezes reclama das graças. A gente tava falando, né? Às vezes a gente vai para um hotel... Eu nunca fui para Paris, mas se eu fosse num hotel em Paris muito animal e não sei o que, lindo, você fala, pô, mas não tem o quarto do lado, que é mais legal. Então, assim, a gente tá num quarto bom, né? Perto do que a gente já esteve. Eu sempre sou o cara um pouco mais otimista. E olhando pro mundo, né? De uma forma geral, né? O mundo, se olhar pro mundo, pior ainda. A gente tá... Melhor ainda. Melhor pro Brasil. Então, assim, eu quero terminar aqui, além de agradecer, a gente não perder a esperança. Com essa mensagem de esperança. Eu espero que a gente consiga colocar antes da eleição, mas ganhe quem ganhar, a luta continua, meu companheiro. A gente... No campo da civilidade. No campo... Talvez escondidos, se deixarem, né? Talvez quem escondidos. sabe, mas assim, à sua volta, com os nossos permitir. Filhos, com os nossos amigos. Eu sei. E até com os caras que a gente discorda, né? Sem dúvida. É sempre... Eu sei que os nossos... nossa audiência é bastante atenta ao que a gente fala, mas eu vou dizer para vocês prestarem bastante atenção aos sinais. No início do programa, volte lá, o Carlão perguntou sobre consciência de classe. E agora vem um cara companheiro. Termina com a luta, continua, companheiro. Vocês têm razão, a gente tá ficando cercado. Vocês não sabem os papos que nós temos com o Rui Costa, velho. Ele já chama ele de camarada. Né? A gente já teve um cara lá que me chama de camarada. Camarada Luigi. Os caras que acham... tem gente que até hoje acha... Reclamaram outro dia que veio um cara meio direitoso, assim, falando, esse canal não é mais o que era. Isso é muito bom, né? Isso é uma coisa muito louca, né? Vem um cara, você faz o outro, contraponto, imagina, né? Tem cara que a gente entrevistou aqui, que foi ótimo, a entrevista foi ótima, um cara muito legal, que tá lá, Lula lá, tudo bem, faz parte. Faz parte. Boa gente pra caramba, vai fazer o quê? O problema é não Tá demonizar... errado, né? Mas fazer o quê? Uma coisa importante é não demonizar o adversário. Claro que tem demônios do outro lado. Sim. Do nosso lado também tem alguns, entendeu? O problema é esse. O nosso tem fantasmas. Grandes fantasmas. É verdade. Não, aqui tem os fantasmas, é verdade. Mas assim, tem muita gente que tá ali, cara, porque mas não sabe direito. Não conhece. Mas não aí que tá. Aí é um ponto, porque assim, quando a pessoa é esclarecida, né? Quando a pessoa é esclarecida, tá em cima do muro, é um problema, né? Porque as coisas... A gente tá falando de coisas muito distintas, né, cara? Tem valores morais, éticos, assim, que são muitos, né? Não pode ser só, é o Paulo Guedes. O problema não é só esse. O problema
Porra, o problema é o dedinho do Satã aqui, entendeu? O buraco é mais embaixo, né? Agora tem, você pega o Thomas Sowell no Conflito de Visões, ele vai mostrar que tem várias nuances aí do negócio. Claro, tem gente que tem um tipo sem de dúvida. visão de mundo em relação ao homem e outros diferentes. que- Eu acho que aí nesse ponto, pior, muito pior, é esse almofadinha woke aí, turminha do MBL, né? Vamos dizer. Claro. Trudozinho, os Trudozinho. trudozinho que ficam, eu voto nulo, Eu sou não sei o quê. acima dessa Eu sou acima. coisa. Cara, e eles estão abaixo. E esses Eles são caras não votam piores nulo, do que não, viu? petistas e de que bolsonaristas. Eles estão muito abaixo. Eles não estão acima. Estão Que é coisa de acima. moleque, você Porque é não coisa de moleque, chegar, é coisa de adolescente. Bom, eles provaram alguém que são vai ganhar, né? uma organização adolescente. Mas enfim, muito obrigado. Vamos Com esse finalizar, final, assim, dá um corte bom aí, hein, pessoal? Não esqueçam de assinar nosso canal, de dar joinha, de compartilhar, comentar é muito bom. Xinguem a gente, se for o caso, mas comentem, porque é bom pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fernando, e até o próximo Quinto Elemento. O canal de cortes, meu Deus do céu. Não esqueçam dos nossos canais de cortes, que é novidade. Eu já sou uma pessoa distraída. E para mim é novidade, para vocês é. Canal de cortes. E tudo isso. Muito obrigado, até a próxima.